Glória a Deus. E aí, pastor, tudo bem? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui, falando do amor de Deus, falando dos segredos espirituais, das chaves, né? Como os irmãos gostam de falar. Eu creio que esse tema de hoje vai ser muito abençoado, pastor Ariston. Glória a Deus. Feliz Glória de a estar Deus. aqui. E o apóstolo Diego Maurício já participou de 5 programas, falando sobre oração em línguas. O primeiro falando sobre a vida dele, como ele se converteu, como ele foi chamado por profético. Outro ele falando de cura de alma. Então, 5 programas diferentes, muito forte. Então, eu vou deixar os 5 programas que ele participou, que ele fez, que impactou muitas vidas. Tem testemunho muito forte nesse programa. Eu vou deixar na descrição do vídeo. A descrição do vídeo, para quem não entende, só explicar isso, é fechado. Você tem que abrir. Debaixo do vídeo, você abre a descrição, vai estar encontrando 5 programas que ele participou. Mas eu posso falar que ele participou do número 2, 8, 20, acho que 32, agora não lembro o outro. Mas está aí na descrição, vai aí que você vai ser abençoado. E o 2 tem um mover sobrenatural, né? De um Explica esse testemunho. mover e já vai liberando as chaves. Amém. O segundo, né, que foi sobre o nosso testemunho e tal, foi um mover muito sobrenatural, porque a gente, né, tinha pouco recurso, era para alugar só 1 hora, né? Aí eu estava em oração, você falava que era para alugar 2 horas, que ele ia enviar a provisão. E aí, no dia, né, subindo o elevador, caiu a provisão, veio lá da Alemanha, irmãos, a provisão. E no meio do programa, de 1 para a 2ª hora, Deus deu uma palavra de conhecimento, né, uma revelação de uma menina que estava pensando em se matar. E ali o Senhor falou todas as características dela. Aí o pastor foi postar ainda depois de alguns dias, né, De pastor, alguns dias. o podcast. E ficou ouvindo na time dela, na time, né, na linha do tempo dela ali, voltando o podcast. E assim, era muito difícil, porque você tinha poucos inscritos. E como é que o YouTube tá recomendando aquilo pra aquela menina, né? É porque é um algoritmo, né? E aí ela entrou, né, e não conseguiu sair. Gente, imagina, a pessoa tá naquela opressão, ficar 1 hora ouvindo e ela não tava entendendo quase nada, né? Não. Mas naquela hora da palavra, né, da revelação, ela começou a tremer, né, chorar, e Deus libertou a vida dela. E aquele pensamento de morte saiu da vida dela. E por incrível que pareça, eu era conhecida minha. Eu conheci ela desde pequeno, desde os 3 anos, 2 anos, bem pequenininha. Ela falou, pastor, o apóstolo Diego Maurício, você vai ver lá no vídeo, ele descreveu como era a jovem, né? A jovem é desse jeito, ela e ela foi abençoada. Hoje está ali feliz, graças a Deus. Para você ver como é a importância de um programa, né? Um programa pode ativar, livrar de pensamento, curar. É algo tremendo. Por isso que eu já falo de novo. Compartilha. Tem pessoas que vai ser abençoado. Sim. Apóstolo, qual é as chaves para a pessoa ter um avivamento pessoal, viver o sobrenatural de Deus? Olha, eu anotei bastante aqui, e veio uma até que eu tava vindo no carro. E eu até anotei ela aqui também, uma chave também que o Espírito Santo tem falado. Essas chaves aqui foram o que ele me deu na madrugada de hoje, pastor. Eu tava orando na madrugada, né? Porque a gente pode falar do que a gente já sabe, né? Assim, que a gente sabe que funciona, né? Mas ele sempre traz algo fresco, algo novo, né? Amém. E uma das chaves, pastor, que para você que tá buscando avivamento, né? Primeira chave, irmãos, é você ser um inconformado. Inconformado. Inconformismo. É que nem John Wesley, né? Ele olhou para a antiga Inglaterra, o que que ele via? Frieza, apatia. Os pastores acabavam o culto, ia para as tabernas beber, fumar, às vezes até se relacionar com, né, garotas de programa. E ele olhou aquilo e ele ficou inconformado, porque ele lia a Bíblia e falava, mas espera aí, os apóstolos, os pastores, não tinha essa conduta. Aí ele começou a entrar o quê? Numa busca, né, de oração. Mas o que que gerou essa busca de oração? Inconformado, né? A primeira chave é o inconformismo. É a gente olhar para a situação e falar assim, eu não me conformo com isso. E reconhecer, eu não tenho o poder para mudar isso. Mas Deus tem. Mas Jesus tem. E ele começa a buscar, né? A história fala que ele começa a buscar. Aí ele tem um encontro com os moravianos, né? No navio. Aí ele tem uma experiência de transferência de unção, que o coração dele é estranhamente aquecido. Ele recebe o fogo. E aí ele volta para a Inglaterra, né? E aí ele faz aquele clube santo, né? Com 11 pessoas orando, tá ele, o irmão dele. Alguns dizem que até George Whitefield estava lá também, o príncipe dos pregadores. E no meio desse mover assim de oração, o Espírito Santo cai sobre eles, né? Pum, ele até anota no diário dele quando caiu sobre eles. Eles são tomados pela glória de Deus. E ali começa o movimento metodista, né? A igreja metodista começa Teve um grande avivamento nessa época. um dos maiores, né? Dos maiores, né? E ele brigou nos Estados Unidos, viajou milhares de quilômetros a cavalo, tomou pedrada, foi humilhado, apanhou, né? E continuou pregando o evangelho e viveu um poderoso avivamento que até
A Inglaterra tava no ostracismo, né? A Inglaterra tava mergulhada nas trevas, gente. Tava mergulhado, assim. Não sei se isso faz. Não sei se isso pra você soa profético, né? Como é que tá o nosso Brasil? Tá mergulhado, gente. No ostracismo. Tá mergulhado nas trevas. Quem tem a verdade, quem prega a verdade, quem tá falando a verdade, o lado A, o lado B. Cada um defende a sua narrativa. E aí nós podemos ver que é um ambiente propício, né? Para alguns inconformados buscar, né? E eu creio, pastor, não sei se o senhor acredita nisso, que às vezes quem já tem muita estrutura não tá conformado já. Alcançou um certo nível de recurso, né? Tem um certo nível de estrutura. Para que eu vou gerar algo aqui que vai me, é, vai trazer para mim um desconforto? Acho que eu te contei essa experiência que eu tive, né? Um pastor que eu fui ministrar. Acho que você já foi lá também. E aí eu ministrei essa palavra sobre Atos 3, que é sobre Pedro, né? Que ele chega no Enéas, que é um coxo desde o ventre. Ele é uma pessoa doente desde o ventre, gente. E ele chega lá, Enéas tá esperando o quê? O coxo da Porta Formosa, né? Não é Enéas, né? Tá ali. Ele tá ali esperando o quê? Uma esmola. E aí Pedro e João subem na hora nona, que é mais ou menos 3 horas da tarde, vai pra oração. E eles tinham dinheiro de Atos 2, né? Mas eles falaram, o que você precisa, na realidade, não é prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí a palavra diz que o coxo, ele olha assim, fica olhando, tipo, você não tá entendendo nada que você tá fazendo. E ele não levanta nem nada. Mas quando Pedro pega na mão dele, né? Quando Pedro toca ele, ou seja, uma unção, Pedro estava debaixo de algo sobrenatural que transpassou, transferiu, tocou a vida dele. E ele foi o quê? Curado. Aí a mensagem que eu preguei nessa igreja foi uma mensagem de confronto, né? O que você carrega? Que igreja que você é? Olha a igreja de Atos. Ela tocava as pessoas e curava as pessoas. Que igreja nós temos sido? A gente tem tocado pessoas e curado pessoas? Porque a gente não está fazendo isso, a gente está fora do propósito de Atos. Fora do propósito de Deus. Então, e aí mas aí eu comecei, né? Aí eu comecei a dar lugar, o povo começou a chorar, vocês conhecem, né? Começou a chorar, começa a correr. E aí o pastor veio falar para mim: pastor, eu já trouxe essas mensagens aqui, mas Deus me mostrou o coração do povo assim, meio que não tava aceitando, tal, e não sei o quê. Falei: então, e aí, o que você vai fazer? Ah, mas é um povo que até ajuda, né, nas partes financeiras, mas e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar no conformismo? Você vai ficar sonhando com o mover? Porque muita gente fica só sonha. Ficar sonhando com o mover, mas tem que pagar o preço, né, pastor? E muitas das vezes esse preço, tô falando demais, pastor, se tiver, pode ir, né? Vai falando. Muitas das vezes esse preço às vezes você não tá andando com muita gente, cara. É verdade, acontece. Às vezes pessoas que não, não, é, não concorda, vai embora. E é princípio da bênção, é concordância. Se a pessoa não concorda com o mover de Deus e você quer o mover, não dá pra você andar. Andarão dois juntos se um não concorda? Não pode. Então, um dos outros princípios também do avivamento pessoal é concordância, né? Porque se você está buscando mover, e eu estava até falando com uma irmã ontem, pastor, né? Tudo para você ver, né? Eu falei com a irmã, eu falei, mano, nossa, eu tenho, vamos supor, o amor do pai tá fazendo bem dizer amor do pai tá com 3 anos, né? Que antes era a missão nova geração. Para ter esse desenho que hoje tem lá, pastor, esse ministério, esse formato, bati de frente com muita coisa, muita religiosidade, muito isso, porque você sabe, a pessoa quer chegar, quer colocar o seu costume, quer colocar a sua visão, quer isso, quer aquilo. E aí você tem aquela guerra, não, a visão aqui é assim, aqui é assado, tal. E aí a gente ouve até hoje, o pessoal liga pra mim, não, coloca isso, não faz aquilo, não faz assado. Mas peraí, gente, por que a pessoa não abre sua igreja e faz, né? E aí é o quê? É a concordância, né? A senhora não quero, eu não acredito dessa forma. Aí eu vi que o pastor tava meio que frustrado, assim, sabe? Ele quer, mas ele não tá disposto a pagar o preço. Porque vai gerar inconformismo. Mas se tiver tempo aqui, gosto até de contar uma história do Dan Duque, que ele ministra sobre isso, que ele foi pregar numa igreja na Califórnia. E aí, na Califórnia não, em Orlando, aí ele chegou na igreja, pastor, ele fazia 5 dias, né? 2 cultos de manhã e à noite. 2 cultos de manhã e à noite, manhã e à noite. Porque ele queria criar o quê? Um fundamento.
Então ele tinha que ter tempo para poder ministrar um fundamento. E aí a igreja tinha 300 pessoas. O mover começou a vir. Terminou a conferência, 180 foram embora. Pediram dispensa, não volto mais, não quero isso para minha vida. O pastor ficou desesperado, falou: "Meu Deus, Dan, a gente tem conta, a gente tem isso, tem aquilo, Dan." E o Dan falou: "Deus só limpou o que estava atrapalhando. Fique em paz. Deus só tirou o que estava atrapalhando, as barreiras." 7 meses depois, a igreja está com 700 pessoas, pastor. É um E aí? preço. 1 ano depois, a igreja tem... De caixa, a igreja tem 3 anos de caixa. A gente sabe o que é 3 anos de caixa? Não é, pastor? Assim, 3 anos, assim, tô tranquilo com caixa de pagar conta, isso. São 3 anos. Mas é pra quem, né? Não tô dizendo que Deus vai refazer isso de novo, mas assim, quando você abre o caminho pra glória de Deus, com certeza as coisas acontecem. Eu estava lembrando, apóstolo, que eu li a biografia do John Wesley, uma que tinha na editora Vida, parece que não relançaram, que era Vida e Obra do John Wesley, que contava todo o detalhe da biografia dele. E li 4 vezes essa biografia, me fui muito impactado. Na época eu estava fazendo até o Instituto Bíblico lá em 98, e ele foi expulso da igreja, que o pai dele era pastor, né? Ele foi apedrejado, como foi falado antes, mas ele pagou o preço por avivamento. E eu penso nisso, naquele que é inconformado. Eu penso naquele que se conforma, não quer pagar o preço. O Bill Johnson fala isso. Que ele perdeu 800 pessoas, parece que ele quis. Tem que pagar o preço. E aí hoje, o que é é em Redding, né? Reading, lá na Califórnia, né? A Bethel Church. É referência do quê? De louvor, de adoração, de mover de Deus. Pessoas do mundo todo vão lá em Reading, lá na Califórnia, né? Conhecer a Bethel. Né? Hoje existem escolas proféticas, escolas missionárias. Mas ele pagou o preço, né? Tipo, o mover de Deus, irmãos, né? O avivamento pessoal, que aí é que começa, né, tudo, ele vai trazer um certo nível de separação mesmo, vai separar o joio do trigo, o óleo da água, o limpo do impuro, o religioso né, o religioso, vai separar, não tem jeito. Então, pastor, uma das chaves muito fortes é o inconformismo, só tá inconformada. Porque quando você tá no conformismo, você tá na zona de conforto, já vi tudo que é tipo de milagre, já experimentei, já viu isso? Já experimentamos essa unção. Você percebe como é mais difícil você reativar alguém do que ativar? Já parou pra pensar isso? Você quer trazer um fogo pra alguém que já andou no fogo? Eu ouvi de um membro de uma igreja que você conhece que falou isso pra mim. É mais difícil. Que eles foram numa igreja e tava tendo esse mover lá, falou assim, nós já provamos isso. Sim. E tá conformado. Não, tá conformado, não, já provamos. Não é questão de aprovar, é continuar. Porque até o pastor Ricardo Rodrigues, ele fala que a igreja mais difícil que ele teve que ministrar foi uma na Espanha. E ele ficou assim horrorizado. Aí ele falou: Espírito Santo, por que não aconteceu nada? Aí ele falou: porque eles acostumaram com a presença. Eles não entenderam que o Espírito Santo, ele não é alguém só para te dar experiência. Ele é uma pessoa. Então eles acostumaram. Tipo, aquilo que era santo, né? Se tornou o quê? Natural, normal. E aí o que Deus se retira. Quando você trata a glória de Deus de uma forma comum, a presença de Deus de uma forma comum, que é uma outra chave que a gente vai entrar depois, ele vai se retirar. O pastor John Kilpatrick lá daquela igreja que a gente fala muito, né, da Assembleia de Deus Pensacola, do Avivamento Pensacola. Baita igrejona, 500 membros. Ele acordava nas madrugadas, Deus começou a gerar nele isso. E o que ele fazia? Ele ia para a igreja e gritava, né? Tem mais, não é possível, Senhor. Tem que ter mais. Falava mais de ti, né? More Jesus, more Lord. Gritava mesmo. Depois você pesquisa aí na internet aí ele orando. A agonia do coração daquele homem clamando. Aí nos Dias dos Pais, né? De 1995, acontece um poderoso mover e fica o quê? 5 anos naquele mover. Culto todos os dias, só não segunda-feira. 3 milhões de pessoas passam por aquela igreja. Ministérios de adoração foram
profundamente tocados por aquele louvor. Você pode ver que depois vem pra cá o que? Jeremy Bowser, vem Dan Duke, mas os caras foram tocados por aquele fogo lá, pô. O fogo de lá e do Rick Joyner lá do Morningstar. Pode ver a pegada que os caras tocam, aquele swing e tal, tudo os caras aprendeu lá, pô. Então, avivamento ele é um rastro, né, que a gente vai seguindo. E aonde tiver, meu irmão, te dou um conselho. Aonde você souber que Deus tá movendo, seja humilde e vai lá. Vai lá. Outra chave, né, pastor? Humildade. Humildade. Até conta aí o que Xerê, quando você foi lá calabás. no Ricardo Rodrigues. Eu Valeu a lembrei pena. do irmão Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. Ele já se movia em cura, libertação, milagre, profético. Chegou a mover da unção da alegria do riso com o sul-africano lá, o Howard Ronald Brown. E aí o que ele foi fazer, pastor? Ele falou assim, deixa eu ver esse novo mover de Deus. Foi lá aprender, gente. O homem já tinha o quê? Muitos anos de ministério, conhecido mundialmente. Ministério consolidado, frutífero. Eu vou lá conhecer, se mover. Foi lá, né? Tem até o vídeo dele, quando ele chega lá, o Howard fala, não, vem ministrar você. Aí ele fala, não, eu não vim ministrar, eu vim ser ministrado. Mas ele ministra um pouco. Que humildade, né, irmão? Humildade. O cara prega pra 10 mil pessoas, pô. Aí ele chega pra, deixa eu conhecer esse novo mover, deixa eu ver como é que funciona. E ele tem até um livro que ele fala sobre isso. Às vezes a gente tem que ir lá, experimentar, observar e aprender. Aprender novas maneiras de se mover no espírito, né? E Deus não é uma caixinha, né, irmão? Deus não é não é algo automatizado que você coloca lá um código, como hoje tem, né? Os prompts lá, você coloca lá, joga lá e Deus vai mover. Não é assim, não. Tem hora que Deus faz de um jeito, hora Deus faz de outro. A gente sempre tem que estar sensível. Lá no Ricardo Rodrigues, quando eu fui em 2022, então, eu cheguei lá, eu já experimentava, o pastor me conhece desde 2015, né, pastor? Eu já experimentava um certo nível de mover de Deus. Sim, Deus já me usava em cura, libertação, profecia, revelação, palavra. Me usava em muitas áreas, muitas áreas. Só que ele me enviou e queria que eu fosse para uma conferência de avivamento no Rio Grande do Sul, que estaria com o pastor Ricardo Rodrigues. E eu não queria ir, porque para mim eu já tinha experimentado de Deus e agora era só eu fluir e caminhar. E ele me convenceu através de vários sinais que era para eu ir. E chegando lá, fui surpreendido mesmo. Ele me quebrou, porque a gente chega orgulhoso, irmão. Chega orgulhoso, pregador é orgulhoso. Muito pregador é orgulhoso, né, pastor? E aí eu cheguei lá, quando ele entrou na tablado, lá no palco, no altar, ele começou a chamar a presença de Deus. E aí o Senhor começou a vir, e não dar aquele lugar. E uma manifestação do amor de Deus, assim, em um nível que eu nunca tinha visto até então, assim, experimentado sobre mim, sobre outros pastores. Você vê pastor velho chorar, isso é difícil. Ver pastor que, né, aqueles pastor orgulhosão, assim, todo, ainda mais no sul, né, o povo do sul é meio, né, Deus quebrando eles ali, e aí ele falando, vocês não conhecem o Espírito Santo, vocês conhecem os dons, vocês conhecem o poder, mas a pessoa do Espírito Santo vocês não conhecem. E ele começou a ministrar, pastor. Ali eu falei, Senhor, tem algo a mais. Muito a mais. Porque eu vi algo diferente, né? Uma coisa é a gente falar que ama Deus, ser amigo de Deus. Outra coisa é Deus responder essa amizade, como eu vi Deus responder na vida dele, assim. Era como se o Espírito Santo falasse assim, né? Eu amo ele também. Olha meu amor sobre a vida dele. E aquilo ali me quebrou. Eu falei, eu quero isso aí, Jesus. Vou buscar isso aí. Paga o preço. Então, é uma chave, né? É. E tá indo em lugares de avivamento, como você falou. Tem que ir, irmão. Porque Deus... Como é que eu posso explicar isso? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus de eventos. Deus, ele é um Deus do quê? De festas. Festas são o quê? São eventos. Você vê que ele mandou fazer várias festas. Você vê que ele cria um evento lá no Monte Sinai. Toca quem? A vida de Moisés. Aí ele pede para Moisés santificar o povo, porque no outro dia ele ia descer e ia falar com o povo. Ele criou um outro evento para marcar o coração do povo. Aí você vê Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, um evento. Enche lá o povo e o povo sai ministrando, pregando, sendo testemunho de Jesus. Então, você pode acreditar, Deus é um Deus de eventos.
E nesse evento, a atmosfera, o ambiente, a unção é diferente. Não adianta. Eu lutei contra isso. Na minha teologia, no que eu estudei de Bíblia, fiz teologia, fiz cursos bíblicos. Para quem faz isso tradicionalmente, ou até às vezes pentecostal, não entende esse negócio. Não entende que Deus é um Deus que aponta um lugar, né? E quando ele aponta, ele cria uma atmosfera que não é você que gera, não é a adoração, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que aponta, mas você entra na nuvem se você quiser. Porque o povo lá em Êxodo, né, pastor? Eles não quiseram. Eles falaram o quê? Não, não, não. Fale Deus conosco, não. Moisés, sobe lá e fala com Deus. Mas era para todos experimentar. Era para todos terem aquela experiência. Então, eu acredito nisso, pastor. Que tem eventos que Deus aponta para você ir, aponta para eu ir. Não estou dizendo que são todos, seria impossível. Mas tem eventos que Deus fala assim: vai, porque eu tenho algo contigo. Tanto que daqui a pouco nós vamos falar de um evento muito especial. E eu lembro até a palavra do Kenneth Hagin, ele fala da unção coletiva. Eu entendo isso nos eventos, em alguns congressos que eu já fui, que o ministro já carrega uma unção, existe uma unção dele, mas só que no próprio ambiente há algo a mais, porque não é só a unção dele. Kenneth Hagin fala que a unção individual um coletivo era maior. Uhum. E eu vi isso nos eventos, porque junta a unção do ministro, a unção de outro, a fome de outro, aí vai gerando tipo uma nuvem, vamos dizer, uma glória, e você tiver com o coração aberto, com fome nesse lugar, você é tocado de uma forma especial. Então, daqui a pouco nós vamos falar de um super evento, algo que pode marcar a sua vida, porque às vezes você está no lugar certo, na atmosfera certa, isso já pode mudar totalmente a sua vida. Pra sempre. Tem testemunho de pessoas que ela até fala, tem uma irmã que até segue a gente nas redes sociais, ela deu testemunho pra mim, pastor, aqui, e falei, contra fatos, não argumentos. Como falou o apóstolo Denardi aqui, quando você tem uma experiência com Deus, podem falar o que for. Você tem uma experiência, você sabe, você viveu, você viu, você sentiu. Então não tem como você recuar, sabe? Porque as pessoas não têm experiências, pastor, com Deus. As pessoas que mais batem na unção, no mover de Deus, ou elas estão num lugar, num ambiente, como a gente já falou, que é um ambiente que não é propício, né? As pessoas não aceitam, então a pessoa se encolhe e parece que dá uma amnésia espiritual, que ela esquece de tudo aquilo que viveu e se conforma, aí não vai viver avivamento, porque está conformado com a realidade, com a apatia, com a frieza, e fica frio também. E tem esse caso também. Que sabe de pessoas que já foram tocados. É essa a pergunta. Por que pessoas que já viveram isso, moveres tremendo, unção, igreja ou pessoas, né? Pastores, e volta para trás assim, como vira, parece que tradicional. Por quê? O odre velho. É o odre velho. Tipo assim, ele não deixa o odre ser renovado. A mente, sabe? É pragmática. Tipo, como é que eu posso dizer? A pessoa não consegue entender que tem momentos e ambientes que o lugar é todo de Deus, é Deus quem vai fazer. Mas a pessoa quer colocar a mão dela. A pessoa quer dizer para Deus assim, ó Deus, ó, vamos lá. Vou abrir aqui o culto, e aí daqui a pouco, na hora do culto, a hora do mover é agora, tá? Deus move agora. Aí para. Eu vou pregar agora, Deus, para de mover. É a religião da pessoa. Como você vai lá no retiro, né? Quem for no retiro, eu já tentei, eu passo pros pastores lá, a organização todinha. Chega na hora, pastor, dá pra fazer? Não. E não é uma coisa forçada. É o mover do espírito. Mas tem pessoa que mesmo assim, ó, assim, às vezes tá na organização, reclama comigo, reclama, não, porque tinha que organizar isso, a gente marca assim, porque já tá na mente já. Tipo, ele acha que Ele Deus... fala que é uma bagunça. Eu penso que é uma bagunça, que na mente dele tinha que estar tudo certinho. É o quê? É o odre que não deixa ser renovado. É o odre. Irmãos, vou dizer uma coisa. Deus, ele nunca vai dizer pra você como ele vai operar o milagre. Ele só vai operar. Agora, como vai vir, da onde vai vir, de que forma, você nunca vai saber. Nunca. Porque é um milagre. Agora veio uma palavra. Eu lembrando como pastor local, e a igreja estava tendo mover de Deus, e às vezes
começar o culto às 6 horas, vamos dizer, 8 horas ainda tá tendo mover. Então vamos deixar. Mas só que muita gente criticava isso, porque não tinha hora para acabar o culto. Ah, não tem hora para acabar o culto, tem muita hora, não tem hora para acabar o culto. Eu falei assim, gente, se Deus está movendo, eu tenho que falar, Deus, opa, já deu a hora, acabou. Não, gente, vocês estão errados. Mas eu ficava pensando nisso. Essas pessoas que tinham preocupação de acabar o culto na hora certa é que não entravam no mover. Porque quem estava no mover não queria nem saber. Eu acabava o culto, quem estava no mover, e falava, pastor, porque já acabou. Eu tinha passado 3 horas de culto. Pastor, acabou agora, por quê? E pergunta pra essas vidas se elas não sentem saudade. Ah, com certeza. Quem já pisou, né? No Santo dos Santos. E é isso, pastor. Não deixa o odre renovar. Que nem eu fui até lá o evento, fui com uma perspectiva totalmente profética, que não sei o quê. Chego lá, eu sou quebrado, esmiuçado com 3 ministrações simples. Simples, me arrebentou, porque o que faz a diferença, irmão, não é o tanto que você conhece, é o poder que você carrega. O que cura uma pessoa de depressão não é o conhecimento que você tem, é o poder que é liberado sobre o coração dela e traz luz pra dentro dela e acabou, irmão. O que cura o enfermo, o câncer, não é meu conhecimento, é o poder de Deus. E esse poder é onde nós deveríamos apoiar a nossa fé, né, pastor? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Mas o propósito dessa texto é aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E ele está falando isso para quê? Para uma igreja de Corinto, que era grega, que tinha a base da Grécia, da cultura, da influência, né, da filosofia, da sociologia, da medicina. Não estou falando que é errado medicina, não, mas entenda o que Paulo está dizendo para eles. Se é para acreditar mesmo, se é para colocar a vida, é no poder de Deus. Agora veio uma palavra, né? Será que tem muita gente que tem muitas igrejas muito bonitas, muitos pastores muito sábios? Será que a fé de muitas pessoas está na sabedoria dos homens? Com certeza, quando acontece uma coisa, o que eles fazem primeiro? Eles não vão orar, não. Orar é a última instância para eles. Entendeu? Conheço pessoas, tô com diagnóstico assim, pastor. Você já orou? Não. Ué. Peraí, Deus para você é um... Eu falo, irmão, desculpa, mas Deus para você é o último. Você não ora primeiro. Você tem que orar primeiro, irmão. Tudo na sua vida você tem que orar primeiro. Depois você corre atrás das coisas naturais. Primeiro, sobrenatural. Quantas vezes, pastor, meu filho ficou doente? Eu fui orar. Falei, e aí, Senhor? Ora. Cura. Às vezes Deus fala, leva pro médico. Leva pro médico, Deus usa dos médicos que cura. Aconteceu um caso comigo, acho que eu já contei pro Senhor. Mas eu quero lembrar uma palavra aqui. Lembra pra mim do Sanrim, que vai fazer questão disso aqui. Ó, o Sanrim, presta atenção. O Sanrim, irmão do Benihim, ele foi pregar numa igreja. E ele falou que foi difícil demais. Nossa, o povo não adorava. E não pregou e não aconteceu nada. Aí ele foi pregar em uma conferência. Olha só, uma conferência. Quando ele pregou, o fogo caiu, pessoa e tal. Aí ele foi perguntar pra Deus. Falou, Deus, por que na igreja lá, bonitona, não aconteceu nada e na conferência aconteceu? Sabe o que Deus falou pra ele, pastor? Sabe? Que as pessoas não se conheciam na conferência. Por elas não se conhecer, elas não ficam apontando defeito um do outro, não. E dava realmente para elas estavam adorando a Deus. Porque estava focado em Deus. Na igreja lá, todo mundo se conhecia, todo mundo ficava o quê? Apontando isso, aquilo, o outro. O Espírito Santo não vem. Não vem. Não vem. Você fez eu lembrar de uma história. Tem um livro que eu vou indicar para você chamado A Recompensa da Honra. É muito top. Esse livro é algo que você deve ler e reler. E o John, acho que o primeiro nome dele é John. John Beaver. Aí ele fala que chamou o T.L. Osborne, pastor de milagres. Aí ele tinha uma agenda, ele levou ele pro presídio de manhã para pregar o T.L. E aí disse que foi uma explosão no presídio. Prédio, deu milagre, foi algo tremendo. E aí à noite ele ia pregar na igreja dele. Falou, opa, se no presídio, a maioria nem crente era, foi essa explosão, imagina na igreja.
à noite vai ter uma explosão, então, muito maior. Ele disse que quando aquela expectativa vai ser algo tremendo. À noite, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Aí ele questionou, mas por que, Deus? Aí ele fala da honra. Lá no presídio, receberam o Theo Lesbano com honra, no sentido de saber que ele é um homem de Deus lá. Lá na igreja é mais um pregador, mais um pastor. Então, até você honrar o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes interfere em muitas coisas. Eu até tive uma experiência com isso em Minas, né? Eu até falo, foi uma das... Até hoje, nas ministrações que eu vi assim, de mais poder de Deus, assim, impacto, foi lá. Quando eu cheguei lá no sul de Minas, numa igreja, que não foi a igreja que me convidou, foi uma igreja que me levaram para pregar. O apóstolo, na hora que me viu, começou a pular, me abraçou e falou: "Ah, o profeta veio na minha igreja. O profeta veio visitar a gente." Eu fiquei todo constrangido com aquele nível de carinho, assim, sabe? Que não é comum, ainda mais no Brasil, né? Varão, pastor, tinha o quê? Um violão e uma bateria. E Deus desceu naquele lugar, irmão. O culto era pra terminar 9h30, foi terminar quase meia-noite. O povo não conseguia sair do lugar de tanta unção. O povo ficou grudado mesmo no poder de Deus ali. Foi algo muito forte mesmo, muito assim, sabe? De um nível de unção, pastor, muito forte, muito forte. E aí eu entendi ali, falei, olha só. Só que eu já tinha lido ali e falei assim, é a honra. A honra, né? E eu queria comer uma pizza. E no final ele falou, ô pastor, eu comprei 2 pizzas pro senhor. O sabor que eu queria. Eu falei, ô glória. Ou seja, Deus, ele é fiel. Então, eu tive essa experiência né, dessa questão de cura. Uma vez começo lá atrás, eu orava, isso me falava muito o que ia acontecer no culto. Muito, muito. Quando eu ia visitar casas, Deus me falava tudo o que ia acontecer. E uma vez eu lembro que eu fui orar numa casa, fazer um culto no lar, e a moça, o senhor falou, ó, tem alguém lá com problema nos pulmões, eu vou curar. Quando eu chego na casa, a dona da casa lá, uma senhora, parecendo que tá com um gato dentro dela, lá chiando. E eu falei pra ela, Deus me falou da senhora, ele vai te curar. Aí na hora que eu orei por ela, pessoal, eu coloquei a mão na cabeça dela, ela foi curada na hora, o fogo caiu, pum, na hora, pum, curou. Na hora, pastor. Cara, aquilo, eu fiquei empolgado. Eu falei, meu Deus, ô glória, ô glória. E meu filho tava com bronquite também. Meu filho tinha 2 anos naquela época. Eu pensei, pô, vou chegar em casa, eu vou orar, Deus vai curar também. Eu orei pelo meu filho, não aconteceu nada, pastor. Aí eu orei de novo, não aconteceu nada. Aí passou mais um dia, ele começou a ter febre. Falei, meu Deus. Aí você falou comigo, leva no médico. Falei, Deus, não é possível. Leva no médico. Aí eu levei ele no médico. O médico passou os remédios pra ele. E o senhor não tinha nem dinheiro pra comprar o remédio, hein? O senhor o senhor fez um meio sobrenatural, pastor, pra eu comprar o remédio. No caminho, eu indo pra comprar o remédio sem o dinheiro, um irmão que não era irmão parou e falou, irmão, eu tô indo pra igreja, eu, sério, e Deus colocou no meu coração pra eu vir pra esse caminho. Ele olhou pra mim, você tá precisando de algo? Ó, Deus trabalha às vezes assim. Você tá precisando de algo? Eu tô, irmão. Preciso comprar um remédio pro meu filho, tal. Ele, topa o seu dinheiro. Aí eu fui e comprei o remédio. Deus, meu filho tomou os remédios, tá aí hoje, tá aí, tem quase 15 anos. Deus curou através dos remédios. Depois de tudo isso eu entrei em colapso. Falei, não é possível. Não é possível. Questionando, Deus usou eu pra curar praticamente o mesmo problema. E o que Deus falou? Por quê? O poder é meu. Quem cura sou eu, não é você. Pra não ficar orgulhoso. Eu uso você, mas a cura é minha, a glória é minha. Aí ali eu aprendi que Deus cura. É claro, ele quer curar todo mundo, tá? Ele quer curar todo mundo, mas o meio pelo qual ele vai fazer, a gente não sabe. Eu oro para Deus curar 100%, todo mundo automaticamente, instantaneamente. Mas às vezes ele cura progressivamente, irmão. Ah, não é, pastor? Você é ministro de cura. Às vezes a cura é progressiva. Você vai buscando, Deus vai te curando, vai te libertando. Às vezes é instantânea. Às vezes ele pode usar um médico. E a cura é algo divino. Porque a regeneração celular é algo divino. Isso é cura, tá? A regeneração celular é algo divino. Então a gente coloca Deus na caixinha, mas ali eu entendi que era por causa do orgulho, né? E a partir dali, pastor, Deus nos deu realmente, que nem, tem uns dons de curar. Tem pessoas que nem eu creio que você vai trazer ele aqui, não sei se você já trouxe, o Davi Feijoli. Estamos conversando. É que é difícil encontrar um homem parado, ele vive viajando não, pra lá e pra evangelista, né? Evangelista é assim. E ele tem o quê? Muita testemunha na área do quê? De cura o quê? De ossos, né? De osso. Coluna é... O que é o nosso? Respiração, pastor. Problema no pulmão. O que eu orei de pessoas na pandemia,
que foi curado na hora, eu perdi a conta. Eu nem gravei. Falei, se eu falo, eu acho que é mentira, mas é verdade. Já fui orar pro pessoal que tava morta na UTI, morta, problema no pulmão. Na hora que a gente orou, a pessoa contou o testemunho. Ela falou assim: eu estava num local escuro, frio e gelado. Quando você entrou, eu ouvi a tua voz entrando, e quando você falou o meu nome, é como se uma luz entrasse naquela escuridão e eu olhasse para a luz e eu vi. Na hora que eu abri o olho, eu vi o Senhor. Eu estava morto. E estava mesmo, ele estava. Pessoa com problema no pulmão. Tuberculose, pastor. Só com tuberculose já no último estágio. Ela estava assim, ó, dessa. E na semana o Senhor mostrava para mim que ia orar por alguém que tinha umas costas. Deus só mostrava umas costas pra mim. Palavra de conhecimento na semana. Só costa, costa, costa. Via as costas da pessoa assim. Até no ônibus eu via as costas. Falei, que estranho. Aí um pastor, eu tô subindo na rua, o pastor fala comigo, um pastor amigo meu falou assim: ô pastor, vamos orar numa irmã ali que ela tá com uma enfermidade? Vamos orar por ela? Eu, tá, vamos. Quando eu chego na casa dela, ela tá tá bem magrinha, né? Debilitada. Ela tá com um lencinho assim, né? Não, eu não vou falar o lencinho no nome da igreja. Aí eu falei assim: irmã, pode jogar esse lencinho fora. Então, Deus não use, mas Deus não faz isso, não. E na hora que ela virou as costas, eu lembrei, pastor, igualzinho as costas que Deus me mostrou, igualzinho. Falei, irmã, você crê que Deus te cura? Ela, eu creio. Falei assim, posso impor as mãos sobre as tuas costas? Ela, pode. Falei, vira aqui, vem aqui. Aí eu peguei o óleo assim, coloquei a mão, pastor, que eu coloquei a mão, ela falou, tô curada. Eu senti um fogo aqui queimado por dentro de mim, eu tô curada. Passou um mês, tô descendo uma outra rua, alguém me chama, ei, ô pastor. Aí eu olho, não reconheci. A mulher de assim, ela tava assim, pastor. Ela, você não tá me reconhecendo? Eu, não. Eu sou a irmã lá que você orou, lá que tava com tuberculose. Os médicos já tinham me desenganado, falou que os meus pulmões estavam tomados. Eu fiz raio-x ontem e só tem uma bolinha bem pequenininha assim, ó. Que os médicos até agora não sabem o que aconteceu. Mas eu sei. O Deus invisível que você falou pra mim me curou. Falei, ô glória, esse é o Deus invisível mesmo. E por que você acha que recebeu a assunção do pulmão? Teve algum fato de alguém transferência ou você pediu alguma cura nessa área? Você se lembra? Eu acho que tá dentro do meu chamado, dentro do meu propósito. Essa área de autoridade. Que é curar pulmão. Essa área de autoridade. Que é impressionante. A gente pega o criança. Você vai ver, pastor. Criança, quando vem perto de mim, já tá todo escarrento, assim. Ela começa a orar e já começa a curar. Se tiver doente aí no pulmão, ou conhece alguém aí com problema, pneumonia, Assiste esse podcast. Assista, manda pra ele, escreve aí, ore por mim. Muita gente, muita gente. E eu acredito que foi essa obediência, sabe? Essa experiência que eu tive com Deus, dessa cura, que foi a primeira que eu me lembro, de bronquite. Eu creio, pastor, que foi ali, tipo, Foi ativada ali. esse confronto, tipo, quem cura sou eu. Eu aceitar, etc. Não, eu aceitei, falei, tudo bem, senhor. Porque eu continuei orando por cura. Continuei orando por essas áreas, né? Esse Deus usa pra gente curar, né? Outras coisas também, mas assim, que eu vejo que eu tenho uma autoridade muito forte mesmo, é a área do pulmão. E agora também, né, problemas uterinos. É uma área que eu vejo assim que a gente tem uma fluência muito grande de pessoas que têm policisto, aquela descamação, né? Tem aqueles outros problemas no ovário e tal, e a gente vê, até que muita pessoa na igreja vai, porque policisto não engravida, e não isso, e naquilo, e Deus quer engravidar. Vá pro retiro que você também pode, vai que lá acontece também. Aconteceu esses dias lá na igreja, a pessoa casada já há 5 anos, não engravidava, aí a sogra dela faz parte da igreja e chamou ela. Falou, pede pro apóstolo orar. E eu não sabia de nada. Eu falei, tá bom. Aí no final ela veio. Você pode orar por mim? Eu falei, posso. O que você quer? Ela, não, ora só ora. Profeta, você quer, né? Ela colocou a mão nela assim, você me revelou. Aí eu falei pra sogra dela, você é mãe de quantos filhos? Ela, 3. Depois bem, colocou a mão no ventre dela. Não vou colocar, né? Coloca a mão no ventre dela. Você tem autoridade, você já foi frutífera. A gente profetizou. 2 meses ela fez exame. Tá lá grávida lá. Tá feliz lá, que nem... Tem muita gente também que escreve querendo engravidar. Né? E aí aconteceu um negócio, né? Aí eu falei pra ela assim, ó, só que é uma promessa. E toda promessa tem uma batalha. Porque esse filho que tá vindo, ele tá vindo por Deus, é uma promessa. Então o inimigo, ele fica furioso com filhos da promessa. Você sabe disso, Moisés, Jesus, fica furioso. E aí ela teve um probleminha lá, foi pro hospital. Esse que é legal, né, do profético, né? Aí a sogra dela não ia ir pra igreja naquele dia, e eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim,
Você tem que ir pra igreja, eu não sei o porquê, mas é pra você ir. Deus tem uma bênção pra te entregar. Aí ela foi pra igreja, no final do culto, bem no finalzinho, você falou comigo, vem aqui, chama ela. Aí eu chamei ela, falei assim, ó, você vai no hospital. Aí eu ministrei sobre ela, veio uma unção sobre ela. Aí eu falei, ó, a unção está sobre ti. Amanhã você vai no hospital, dá um abraço na hora e você vai ver o que Deus vai fazer. Só que, porque a unção está sobre ti, tem gente que não sabe disso, né? Dependendo do nível da unção, você tem que guardar a unção, você não pode deitar, né? Eu falei, ó, seu marido não vai poder tocar você, porque você vai dividir o corpo. Você sabe disso, né, pastor? Coisa de unção, tem muita gente que não sabe, né? E aí, ela não foi na quinta, ela foi na sexta. Ela não conseguiu. E na sexta-feira ela abraçou a nora dela, que estava internada, deu 2 horas, o médico passou e deu alta pra ela. Que bênção. Gente, isso é Deus, é unção. Deus. Você não acredita, né, pastor, em transferência de unção, que a unção fica sobre o teu corpo, né? A pessoa vê lá em Atos Pedro passando e as pessoas caindo no poder, sendo curadas só pela sombra de Pedro. O pessoal não entende que aquilo é uma dimensão de glória que estava sobre o corpo dele, que aonde ele passava, a glória de Deus tocava. Foi mais ou menos o que aconteceu com essa irmã, lógico, uma fração bem menor que estava sobre ela aquela glória, só que não era para ela, era para aquela pessoa. Você já teve essa experiência? Sente uma unção? Aí você, essa unção não é para mim. Para quem que é essa unção? Né? Aí você tem que ficar perguntando, Senhor, para quem que é, para onde que é. Né? Glória a Deus. Ó, outra coisa, outra chave aqui, pastor, né? Gente? Clamor desesperado. Como é isso? Ah, é o clamor que traz o rompimento. É o Jabes, né? Que nasce no meio da dor. Fala assim. Mas é ser o quê? Gritar? Tem essa experiência com Deus, né? Sim. Tudo bem, às vezes você não vai, pastor, não vou perder a voz e tal. Não, né? Não precisa chegar nesse nível. Você já chegou a gritar? Já. Alto? Já. Perder até a voz? Já. Ficar rouco? Já. Que é uma oferta. Você tá ali como uma oferta. Então, você vai entregar todas as suas forças para Deus. Sair realmente cansado da oração. Você terminar aquela oração como se você tivesse corrido 10 quilômetros e aí você quer dormir, você não quer mais nada, só quer descansar. Isso é uma chave para rompimento. Tem muita gente que não sabe disso. Eu fico assim, meu Deus. Né? Que nem até falei pra você aquela vez lá dos irmãos que oram em língua. Irmãos, eu oro em língua, eu tenho essa chave, conheço, é profética, é de Deus. Mas não é tudo, não é só isso, né, pastor? Essa chave aqui Do clamor. é a chave que vai levar muitas pessoas que estão vendo essa podcast para uma experiência profunda. Essa chave. Ah, eu tô orando em língua, orando não tá funcionando. Faz essa chave aqui, ó. Vai pro clamor desesperado. De coração. Como Bartimeu. Mas clamor é gritar. É gritar mesmo. Bartimeu não gritou? Vai falar, gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Não foi? Bartimeu não gritou? Gritou. Jesus não parou? O grito dele falou, opa. Para, o mover de Deus vem. E Jesus não é o mover de Deus? Então, ele não foi até ele? Ou seja, o clamor mesmo. De gritar, tem gente que vai ter dificuldade de gritar. Tem Por gente causa que da timidez. Tem gente que ora bem baixinho. Senhor. Mas aí é uma outra coisa. A pessoa ela tem um espírito de roubo sobre a vida dela. Porque ela é tímida. A timidez é um roubo. E ela pode ir num lugar sozinho, ou na casa, ou num monte. Por isso que o monte é legal também. Quer ver? Porque você no monte, você grita. Sim, às vezes você entra em... É que são muitas coisas, né, que acontecem às vezes na nossa vida que vai nos tirando as ousadias da fé. Esses dias eu tava orando tão baixinho na oração da madrugada. Eu falei, oxe, por que eu tô preocupado com o que vão ouvir? Deixa eu ouvir mesmo. Aí eu comecei a orar mais alto. Eu comecei a sentir um nível de poder diferente. Na madrugada. E o vizinho não reclamou? Se reclamar, porque não reclama dos pagodes, das batucadas que às vezes tem lá, vai reclamar da minha oração. Eu não reclamo dos seus pagodes, das batucadas, você não vai reclamar da minha oração, não. Por isso que não dá certo eu morar em apartamento, né? Não vai dar certo. E era expulso. Não, você é expulso, não vai dar certo. E aí, não, é sério, gente. Essa chave aqui é o John Kilpatrick usou também. Clamor. Quer ver? George Miller, clamor. Ele chegava, colocava o joelho no chão e orava até suar. Até o apóstolo falou lá, o Pon Yong Shuo, ele orava, clamava até sangrar o nariz. Sabe o que é isso? É uma pressão. De tanto clamar, gritar, há uma pressão. A pressão sobe. A pessoa sangra o nariz, é normal. Isso não é normal, não é, né? Mas o nível de unção que aquele homem andava.
Ou seja, gente, tem gente que tá com o céu fechado, tá lá assim orando em língua. Não vai romper, não. Você vai ter que entrar aqui, ó. Quer ver um mover que aconteceu na igreja? Olha como mover aconteceu na igreja aquele tempo lá que eu te contei. Como é que nasceu esse mover? Cada mover tem um negócio, né? Eu desafiava os jovens a ir pro meio da rua e gritar bem alto, com toda a força do pulmão: Jesus, eu te amo. E aí um jovem olhou e falou: não vou não. A outra, não vou não. Aí uma se levantou, no meio do culto, foi lá pro meio da rua e gritou: Jesus, eu te amo. A partir dali, um mover de Deus entrou na igreja, pastor. Pum. Eles estavam no shopping, eles paravam o que estavam fazendo e gritavam: Jesus, eu te amo. Na escola, Jesus, eu te amo. No meio da rua, Jesus, eu te amo. E aquilo foi tomando uma proporção de um mover de Deus. Ou seja, o clamor desesperado, né? Ele. Lembrei até do grito lá das muralhas de Jericó, né? As muralhas caíram com grito, né? E tem muitas partes na Bíblia que fala de grito, né? Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Ele tá lá porque no pátio da guarda, preso no calabouço. E Deus vem falar pra ele: clama, daí onde você tá mesmo? Bem preso no calabouço. Clama, grita. Mas você faz isso sempre? Não sempre. Ou só quando você tá precisando de algo urgente? Depende, pastor. Depende da situação. Quando começa a perceber que tá uma guerra muito grande, eu vou pro clamor. Eu falo assim: a guerra tá uma guerra, eu sinto que tá uma oposição, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu clamo, aí vem uma unção, começa a orar em língua, aí eu clamo de novo. Às vezes começo a gritar, mando o diabo embora, capeta, pega o que é seu, correntes sejam quebradas. E aí eu entro no mover. Tava lá do Cuiabá, pra você ver, né? Faz loucura. Tava em Cuiabá, eu falei: pastora, nós temos que subir no monte. Vamos pro monte. A gente foi pro monte. Chegamos lá no monte. Tava meio calmo, tal. Aí eu vi ela meio calminha. Aí eu falei assim: Jesus, vai dar certo? Não, eu sou muito acelerado. Aí veio uma unção, pastor. Eu senti como se tivesse uma espada na minha mão esquerda, assim, ó. E eu não falei nada. Eu comecei pra um lado e pro outro. Pá, pá, pá. E eu comecei a gritar. Tá. Gritando, 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 gritando. Aí ela falou: pastor, eu tô vendo uma espada de fogo na tua mão com o olho aberto. E onde você toca essa espada, quebra a corrente. Eu tava orando o quê? Quebra a corrente, repreende demônio, e tal, e tal, e tal, abre porta. Aí, hoje ela tá mudando, tá indo pra um outro apartamento, bem melhor que ela tava, com uma guerra naquele apartamento, a luta foi ali. Então a guerra, irmão, é real, crente. O ministério tinha uma palavra na live, falei: irmãos, sobre as suas promessas há uma guerra espiritual. Eles olharam: como assim? Irmão, presta atenção aqui, ó. Quando Deus tirou o povo do Egito, já tinha gente ocupando a terra. Eles teriam que guerrear para tomar posse daquela terra. E muita gente quer ficar deitado. Deus prometeu, Deus vai fazer. Vai não, irmão. Se você não guerrear por elas, tem que guerrear. É gigante. Tomar posse. Clamor desesperado, pastor. Essa é uma chave muito boa. Vai anotando a chave. É interessante que tem várias chaves para o avivamento pessoal e para a nossa vida espiritual. E você usa o Espírito Santo. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo fala: ó, faça isso agora. Jejue, ore em línguas, clame. E você tem que ter essa sensibilidade. Mas só que aqui está sendo despejado várias chaves. Então eu te peço que você compartilhe aí no grupo de Facebook, WhatsApp, direct no Instagram, para as pessoas descobrirem essa chave, que tem pessoas que não sabem. Apóstolo Diego, o pessoal fala assim que muito conhecimento que está tendo aqui no podcast, graças a Deus, eles estão aprendendo aqui, não estão aprendendo às vezes na sua igreja local. Infelizmente, a igreja local tinha que ensinar. Qual mais chave aí? Para você ver uma chave, que nem tá falando do clamor. Quer ver uma pessoa que clamava muito? Davi Miranda. Senhor, meu Deus e Pai. Só que, né? Toma nas tuas mãos tua filha. Era um clamor, só que aí às vezes ele clamava mais alto ainda. Satanás, pega o que é seu. E era a chave dele. Eu creio que aquela ali era a chave mestra do ministério dele. Clamor e jejum na água com pão, né? Eu fazia muito jejum de pão e água, 40 dias, fazia isso direto. Eu conheci um apóstolo das antigas, no tempo do Davi Miranda, também. Ele começou uma oração, deu um grito. Até os pastores que estavam do lado, foi num café de pastores, eles levaram um susto. Ele começou a oração com um grito. Porque o pessoal não tá
É ligado nas coisas de Deus, pastor. O pessoal tá muito frio, o pessoal tá cético. O pessoal, aquilo que a gente tá falando, né? Eu sei, assim, às vezes tem pessoa que, né, que eu sei, que é uma das bases do canal, que ora em língua e tal. É bem dizer, eu até perdi, de uma certa forma, uma amizade quando eu confrontei. Eu já confrontei o pastor sobre oração em língua e falo, mas pastor, você sabe que não é só isso, sabe que tem que clamar, às vezes você tem que clamar mesmo. E aí o pastor disse, não, verdade, às vezes a gente tem que clamar mesmo, É, tem que... várias chaves, né? É, Clamor, jejum, você sabe? vai usar Não ali. tá funcionando a oração em língua, meu irmão, passa pra outra, pô. É. Não, mas só que no meu caso é oração em No línguas. seu caso é oração, ficar orando em Oração em língua. línguas, oração Meu em línguas. caso é essa aqui. A chave principal, eu gosto de falar duas coisas que mudou o meu ministério. É a transferência e a oração em línguas. Essas duas coisas. Mudou seu ministério. É as duas chaves principais. Oração em línguas e transferência de unção. Né? No meu caso é essa aqui, ó. Essa terceira chave que é importantíssima. Separar tempo para ficar sós com o Senhor para ouvi-lo. Essa é uma chave fundamental para quem quer viver um avivamento pessoal. Separar tempo. Tempo para ficar a sós com Deus não é para orar, não é para pedir nada, é para ouvi-lo. Mas como é isso? Pra Fica ouvir calado? Deus. É, sim, silêncio. Eleva os seus pensamentos a Deus. Se você precisar, né? É porque às vezes que nem eu ensino, né? As pessoas às vezes estão debaixo da carne, né? Camadas de carne. Só que para chegar nesse lugar, por isso que tem a sequência. Inconformismo, clamor. Você tá querendo, que tá fazendo o quê? Um rompimento para sair da carne. O que é sair da carne, gente? É da ansiedade, da tristeza, da angústia, da depressão, da raiva, da ira, da inveja, da fofoca, de tudo isso que é carne. Isso é carne, é carne. E são camadas que vai colocando sobre entre você e a voz de Deus. Deus está falando, só que você está na carne, irmão. Você não está ouvindo. Porque você está ansioso demais, você está agoniado, você está incrédulo, você está com raiva, você está com ira, você está com mágoa, você está com ódio. Você está com tudo isso que permeia os nossos corações. Vai permear. Estamos nesse mundo caído. Então, não adianta eu falar pra você agora, vai lá, passa tempo com Deus, fica sozinho, em silêncio. Você vai aguentar uma hora. Você vai ficar doido. Falar assim, não, o pastor tá louco, não ouvi nada. Não é que você não tá conseguindo ouvir, tá muito distante para você a voz de Deus. Você tá distante de Deus. Pô, pastor Alisson, se eu atravessar a rua aqui e ele começar a falar comigo, eu não vou ouvir. Mas ele tá falando comigo, mas eu não tô ouvindo. Eu tenho que o quê? Ir até ele. E como é que eu vou até Deus? Inconformismo, clamor, serve a oração em línguas, né? Isso vai o quê? Vai tirando A casca. as cascas para que o Da seu carne. espírito possa ouvir a Deus. Isso o pastor Benihim explica muito bem quando ele fala sobre a glória, os santos dos santos, a glória de Deus. Quanto mais tempo eu tenho, quanto mais dias eu passo orando, todos os dias, é mais fácil eu chegar lá e falar assim, Senhor, mais fácil para eu ficar 2 horas só ouvindo Deus. Por quê? Porque eu já tenho uma vida de oração. Agora, se eu negligenciar ela, começar a assistir filme, e série, e isso, Jornal. e a jornal, e o Bolsonaro, e o Lula, e isso, e aquilo vai o quê? Vai trazendo carne pra você. Vai trazendo carne. Ouvindo gente, ixi, vai trazendo carne. Aí você vai orar, você tá cansado, você tá desanimado. Por quê? Porque você tá debaixo da carne. Aí você vai ter que vencer o desânimo. Vai ter que vencer a ansiedade, vai ter que vencer todas essas áreas. Como é que você começa a vencer? Quando você começa a sentir forte a presença de Deus. Significa o quê? Que a carne está sendo destruída. Destruída. A destruição da carne é o fogo. É Deus queimando o que é essa carne. Por isso você sentiu o fogo. Deus está queimando essa carne. O jejum ajuda a queimar a Demais. O jejum, quando se aplica direito, né? Porque a gente que jejua, não, faz dieta. carne. Mas como é o jejum? Primeiro tem que ter propósito. O jejum é algo de propósito. Você pode ver na Bíblia que toda pessoa que jejuou tinha um propósito. Esther, jejum de socorro, 3 dias. Ela fala assim, ó, vamos jejuar 3 dias porque tem muitos dias que o rei não me chama. E se eu entrar na presença dele sem me chamar, eu posso morrer. Essa era a sentença. O rei não tá me chamando, ou seja, o rei tá totalmente demoniado, porque não tava nem querendo a esposa dele. Então ela sabia. Jejum de 40 dias é o quê? É para o ministério. Você que tem um ministério, o jejum de 40 dias é para te preparar para um ministério. Pode ver, todas as pessoas que têm um ministério muito fortes, elas vão para esse jejum de 40 dias. E Deus brada, Deus faz algo tremendo. Né? Jejum com propósito. Ah, estou jejuando das 6 da manhã até as 6 da tarde, só tomando água, com o propósito de vencer a ansiedade. Vencer, esses são os propósitos bons para o jejum, tá? Vencer a mágoa,
vencer a depressão, vencer a tristeza, vencer a vaidade, vencer o orgulho. Porque tudo isso são carnes que impedem você de ver a bênção de Deus na tua vida. Aí você quer jejuar. Você pode, não estou dizendo que não vai acontecer. Ah, eu quero jejuar para Deus me dar um carro, para Deus me dar uma casa. Pode também, com propósito. Porque na realidade o jejum é o quê? É para queimar essa carne sua. Não é para mudar a Deus. Você vai atrair a Deus através desse jejum. E aí, no jejum você vai vencer guerras que naturalmente você não vence. Jejum você vai perceber que tem portas que não são portas. Jejum você vai perceber o que te faz bem é o que te confronta, não o que te exalta. O que te exalta pode te roubar muitas vezes. Quantas pessoas caíram pela bajulação? Quantas pessoas perderam o propósito de Deus porque estão no meio de lugares de bajuladores, onde não há um confronto, onde não há uma unção, e a pessoa entra no comodismo, né, pastor? Quantos homens de Deus a gente viu, irmão, operar milagres? Hoje estão o quê? Nem parece mais aqueles homens de Deus. Por quê? Entraram debaixo do comodismo, tal. Aí acha que às vezes a bênção, às vezes é o roubo, mas só o jejum vai revelar, só o jejum. E aí, pastor, o que passar, o Smith Wigglesworth, isso fala sobre no livro dele, o Apóstolo da Fé, o segredo do seu poder espiritual. E uma das chaves do Smith, ele aprendeu com um pastor que era inglês e que tinha um grande poder espiritual sobre a vida dele, tinha uma unção muito grande. E todo mundo queria saber do pastor qual que era o segredo dessa unção. E ele não falava. Aí chegou um dia que ele entendeu pelo Espírito de falar. Ele falou assim, ó, já tem alguns anos que quando eu sinto o Espírito Santo, eu percebo a voz dele no meu espírito, eu paro tudo que eu estou fazendo, vou passar tempo com ele. Porque eu quero ouvir o que ele tem para mim, o que ele quer que eu faça. Aí o Smith Wigglesworth pegou essa chave e fez igual. E ele falava assim, ele passava muitas horas, muito tempo, mergulhado no Senhor em adoração em línguas e sozinho com o Espírito Santo. Para ouvir. Para ouvir. Então essa chave aqui, separar tempo para ficar sós com o Senhor. A sós, você e Deus, para ouvir o Senhor. Essa é uma chave, se você quer um avivamento pessoal, porque é do avivamento... Acho que o Benny Hinn, ele fala mais ou menos igual, que ele fala da contemplação, né? Sim. Contemplar o Senhor. Soaking, né? Alguns falam que é um soaking. Ficar só ali esperando ouvir a voz de Deus. Procurando, né? Assim, pro Benny Hinn, pra quem já tem uma vida de oração, é muito mais fácil. Para você que tá começando agora, pode ser que não seja, porque quando eu via essas chaves lá em 2009, 2010, pastor, até, pra você ver o tempo, até 2015, para mim isso era loucura. Tipo, eu não conseguia, porque eu não tinha uma constância, sabe? A transferência de unção ainda não tinha sido revelada de uma forma tão grande como foi revelada para mim em 2015, 2016. Agora você tá num ponto que você nem precisa jejuar tanto, né? Vai nessa aí que eu tenho que jejuar mais. Tá num ponto que nem precisa tanto. Agora tem que jejuar pra vigiar a carne, né? Porque a carne derruba a gente. Jejum vai fazer você vigiar a sua carne. E vai te dar força pra você resistir às próprias peripécias da sua carne mesmo. Sua carne quer derrubar você o dia todo, filho. Qual uma chave? Falei aqui, né? O jejum com propósito. Gente, isso aqui é uma chave, né? Leitura da palavra e meditação. Tem gente que lê, mas não medita na palavra. Meu Deus do céu. E tem uns que nem lê. Tem uns que nem lê. É a maioria dessa. Olha, gente. Espera aí. Perguntar pra vocês. Vocês lê a Bíblia todo dia? Quanto tempo você gasta pra ler a Bíblia? Escreve aí. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Ou tem dia que você nem lê? Escreve aí no comentário. Pode falar da leitura. Medita na palavra. Medita. O que é meditar? É pensar naquilo que foi lido. E pedir pro Senhor, Senhor, revela. Mostra-me a sua palavra, revela para mim o que o Senhor tem. Quanto mais você meditar nessa palavra, mais ela vai ficar dentro de você viva. Por isso que Deus fala para Josué, medita na minha lei de dia e de noite. E o que é meditar na lei do Senhor? São os 10 mandamentos, medita. Fica pensando, não adorarás outro Deus, não adorarás outro Deus, não adorarás. Não tem como a pessoa ficar pensando isso e ela cair. Eu vou adorar. Não, ela tá meditando, tá construindo nela. O processo de meditação é construir em você uma verdade. Se você ficar pensando, você atrai o que você pensa. Isso é verdade, você vai atraindo o que você pensa. Você vai atraindo. E o inimigo, ele gosta de lançar o quê? Pensamentos, são os dados inflamáveis. Pensamentos.
pensamentos de tristeza, de morte, de ansiedade, disso e daquilo e daquilo. E a pessoa fica totalmente perturbada, porque ela está ouvindo o inimigo. Então a leitura da palavra, ela é necessária, é fundamental, né? Para você ter um avivamento pessoal. Glória a Deus. Uma outra chave que aí entra, né? Que é muito bom essa chave, né? Ativação e transferência. Gente, pastor, eu tô buscando, não consegui. Pastor, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu li a palavra, separei tempo. Você só vai conseguir separar tempo se você já estiver andando na presença. Se não estiver andando na presença, não adianta. E para você vai ser loucura. Falando pela minha experiência. Eu tentava fazer isso, pastor. Quando eu via assim os grandes homens de Deus lá, o John Wesley, orava 8 horas. Charles Finney, acordava às 4 da manhã, orava até às 8, e lia a Bíblia até meio-dia. Ricardo Rodrigues, orava 8 horas. Quando eu vi esses homens, eu falei, Deus deu algo para isso que não me deu. Eu não consigo orar 8 horas. Mas por que eu não conseguia? Porque eu tava errado, na carne. Isso aqui você não vai conseguir orar 8 horas na carne, meu irmão. Não vai. Tem que ter um local de rompimento. Vai romper em você algo, que nem o pastor falou, culto 3 horas, o irmão falou, nossa, pastor, já acabou? Porque ele estava na presença de Deus. Agora, para aquele que está na carne, o Antônio, nossa, que coisa que não demora, coisa que não vai embora, o culto chato. A pessoa tá na carne, a pessoa quer ir embora logo, ela não tá sentindo nada. Então, para quem tá quando digo, nesse lugar, eu acredito que é aí que entra muita ativação, pastor. Ativa essa pessoa, pelo amor de Deus, Jesus. E como é que você ativa e transfere? Atos 10. 1 Samuel capítulo 10. Tá lá. O profeta profetiza sobre Saul e fala pra ele, você vai encontrar um grupo de profeta que desce do monte. Eles vão estar com o quê? Com pão e vinho. E tocando adufes e tamborins. Eles vão te dar pão e vinho. E você vai estar no meio deles. Eles vão entrar no mover e lá o Espírito Santo vai vir sobre você e seu coração será transformado em um outro homem. Atos, 1 Samuel capítulo 10. Por que ele não foi ativado ali por Samuel? Por que Deus deixou isso aqui escrito? Companhia de profeta. Você quer ser ativado? Bom, mas tem que ser de profeta mesmo, tá? Aí, pastor, como é que a gente vai dizer isso, né? Porque tem lugar que fala que é de profeta e não é profeta. Tem que ser, meu irmão. Primeira coisa, os profetas. Esse lugar aqui, Deus vai apontar para você. O profeta estava apontando, ó, vai acontecer isso, 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 isso. E você vai ser transformado em outro homem. Ele tinha que encontrar esse grupo de profeta. Mas uma pergunta, igual pessoas estão assistindo e eles falam, pastor, na minha cidade não tem igreja da Avivada, não tem igreja assim, ativada nos dons. O que a pessoa faz? Aí é que tá, tem uma outra chave também que pode ser que dê certo. Mas assim, irmão, às vezes você vai ter que sair da sua zona de conforto. Às vezes a gente tem que nem eu tenho falado muitas vezes isso, pastor, e tem pessoas que até na live, né, que a gente faz live no YouTube, nosso canal do YouTube, que quiser seguir a gente segue lá, é Ministério Apóstolo Tiago Maurício, o pastor vai deixar o link lá. O que eu falo, pastor? Irmãos, você tem que sair da sua zona de conforto às vezes. Só o clamor desesperado é pra sair da zona de conforto. É pra vencer os medos já. Entendeu? Ativação e transferência. Ele vai buscar as mulas, aí sai da zona de conforto. Deus tira a mula da pessoa. Às vezes Deus tá tirando mula da sua vida. Tá tirando coisa da sua vida porque ele quer ter um encontro contigo. Ele quer te tirar desse lugar. Eu tava em casa, pastor, esses dias. Aí você falou comigo, vai pra Cuiabá. Com os meus custos, com meus recursos. E eu fui. E o Dia dos Pais eu estava lá em Cuiabá. Ministrando os filhos de Deus, ó. Sendo pai para uma geração. Eu fui lá ministrar. E eu recebi unção? Lógico que eu recebi. Muito. Lá no monte, lá não veio uma espada de fogo. Eu recebi muita unção. Por quê? Porque eu obedeci o Senhor. Eu obedeci o Senhor. Então, se Deus está queimando seu coração, você tem que ir. Ah, pastor, mas eu moro do outro lado. Não sei. Meu irmão, você vai ter que aprender a ouvir essa palavra que Deus fala assim. Se Deus apontou, ele paga a conta e se vira. Você tem que se virar. Né, pastor? É uma geração que não quer muitas vezes se virar. Eu lembrei aqui até o testemunho do pastor Randy, que ele saiu da cidade dele, ele fala lá o nome da cidade que eu não sei, que é nos Estados Unidos, mas viaja não sei quantas horas para ir lá para Flórida, né? No hall,
E ali foi um pouquinho antes de ele ir para Toronto, Canadá, onde explodiu o avivamento. Ele recebeu uma impartição ali, mas ele viajou não sei quantos Foi quilômetros bastante, hein? para chegar naquele Mais lugar. de 1.000, viu? Foi. Então, às vezes, se ele tivesse ficado no lugar dele, ele não Não teria teria acontecido nada. 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 O pastor Sidney, o apóstolo Sidney, que hoje tá construindo lá uma igreja lá em Bertioga. Se ele não sai lá da casa dele lá, pra estar no retiro no primeiro lá que a gente teve, não ia acontecer nada. Lá ele foi ativado. A ativada dele, voando, Deus né? tá voando. Deus tocou a vida dele, ele vai estar de novo com a gente. Ele não perde uma, né? Ele aprendeu a chave. Ó, e essa ativação, essa transferência normalmente acontece quando você está no meio desse pessoal que já carrega, já vive alguma coisa. E é muito mais fácil esse ambiente impregnar você, né, pastor? A atmosfera, o ambiente que vai se formando quando já tem pessoas que se movem. Então, é uma oportunidade, né? É uma Depois a gente oportunidade. aproveita que tá falando de ambiente. Fala aí como que vai ter o retiro, a data, Ó, como vai ser. 18 e 19 do mês que vem, 18 e 19 de outubro, nós vamos estar fazendo um retiro profético até transbordar. Nessa oportunidade, a gente vai começar no sábado cedinho, vai até domingo, depois do almoço. Vai ter almoço, vai ter café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Vai ser uma bênção. E dessa oportunidade vai estar eu, o pastor Ariston e a profeta Dani Peneda de Lins, né? Deus usa aquela irmã e uns detalhes assim, tremendo, né, pastor? Tremendo. E Deus tocou no nosso coração dessa vez de fazer nesse formato. Normalmente eu sempre convidava 5, né, 6. Talvez vai ser algo mais enxuto, por quê? Porque eu creio que Deus está selecionando pessoas para esse retiro, pastor. E né, nós estamos fazendo uma promoção, a gente abaixou o valor, justamente porque eu entendi que tinha pessoas que querem ir, pastor, mas as pessoas não têm, pastor. Tá difícil o Brasil, né? E aí você entra em contato com a gente só tem, eu acredito que se tiver mais de 20, 25 vagas, é muito, pastor, porque a gente só pode colocar um número lá, você sabe que não dá para muitas coisas, mas vai ser bênção de Deus. O pastor esteve conosco em dois, né? Nos dois. E foi algo assim extraordinário. Vai ter uma banda lá também, bacana, cheia da unção de Deus para adorar. E pode ter certeza que vai ser um tempo precioso. E aí a gente vai ter isso, né? Ativação e transferência. Imersos na presença. O tema desse ano é imersos na presença. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E o que é interessante, os profetas ativam dons. E vai ter 2 profetas. O ministério profético, ele tem isso, né? A gente tenta fugir disso, mas não vai. Vai ministrar fora, lá em Cuiabá. Dois jovens, pastor. Eu voei nos 2 jovens que tinha lá e choraram. Nossa! Rolaram lá que Deus ativou a vida deles, uns dons ali. Deus ativou eles para o chamado deles. Então você que tem um sonho, você crê que você tem um chamado, vá no meio, vai nesse retiro. Quem sabe Deus não confirma o seu chamado. Deus não ativa o seu chamado, né? Deus ativa. Deus não ativou, pastor, um novo nível de unção na sua vida através de um encontro profético lá que trouxe uma mudança para a tua vida que até hoje é história. Se você não tivesse ido, Não aconteceria. você receberia aquela palavra que em 6 meses a barragem ia explodir? Não ia acontecer. Então tem coisa na tua vida, irmão, que só vai acontecer se você pagar o preço. Eu não fui lá pro Vale da Bênção, lá fiquei 3 dias lá na água lá, pra Deus tratar algumas coisas em mim, abrir minha visão pra algumas coisas que eu não tava entendendo. Se eu não vou pra lá, eu ia continuar do mesmo jeito. Então tem pessoas, Sair da zona do conforto. tem pessoa que tá vindo da Bahia, Santa Catarina, Goiás. Tem uma irmã que tá vindo lá, bem lá em cima, lá mesmo, lá na Bahia lá. Ela tá vindo de ônibus, Rio de Janeiro. Tem pessoas que estão vindo, irmãos. E assim, às vezes a pessoa fala, pastor, eu queria ir num evento top e tal. Às vezes a pessoa não tem condições. Às vezes pode ser isso, nosso mover hoje. Mas é o mesmo, gente, é o mesmo Deus, é a mesma unção, é a mesma glória. Que nem o pastor estava no primeiro, e eu ainda falei, pastor, esse nível de unção aqui é evento Ricardo Rodrigues e Benin. Esse nível de unção, quem conhece a unção sabe que há níveis, há dimensões. O que o senhor morreu naquele primeiro, né, pastor? Nesse segundo também foi uma bênção, também foi algo tremendo. Esse terceiro, ouça o que eu estou te falando, vai ser um tempo de muito transbordar. Eu estou vendo pessoas saindo de um jeito, pastor. Eu estou vendo assim, sabe, que no espírito, pessoas saindo para fluir. Para fluir mesmo, para fluir na sua vida. Fluir. Tanto é que depois do retiro a gente abriu o Amor do Pai. O pastor lá está construindo igreja.
o Podercast, né, que ele não deu uma... Gente, a unção, até me arrepia. Leira, bassúria. É a unção, irmão. Você não entender sobre... Falar da unção, meu irmão, é a unção. O que faz a diferença é a unção. Não tem jeito. O Deus, ele trabalha com dois elementos juntos. Palavra e unção em palavra. Toda vez que Deus derrama uma unção, ele derrama uma palavra. Toda vez que Deus fala, a unção vem junto. Porque são os dois elementos que sustentam tudo. Pela palavra do seu poder. Está lá em Hebreus, que ele sustenta todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Só que as pessoas não percebem. Só, eu quero a palavra. Tá, mas se você não tiver unção, não adianta. Não adianta. Eu quero só unção, mas se você tiver a palavra também, vai ficar doido. Precisa da palavra. Então, eu vejo que através desse tempo, desse retiro, também, pastor. só falando aí, aposto, desculpe cortar, mas tem um congresso que está tendo agora. O valor dele é maior do que o nosso retiro, que tem alimentação ali, o congresso, que é uma bênção, né? Uma bênção congresso, né? Mas só que só pela inscrição. É só a inscrição o valor dele. E o valor não dá café, não dá almoço, não dá dormida. Isso aí a pessoa tem que fazer por conta. Então só a inscrição desse evento, que é muito bom também, é maior do que o evento nosso, que é café da manhã, almoço, janta. E você está no ambiente, você saindo do seu lugar, você não vai ter interferência de nada. Mergulhado em Deus, numa atmosfera. Com certeza a pessoa... indo com o coração aberto, não sai da mesma maneira. Eu imagino que a pessoa já saindo de casa já vai com o coração aberto, porque o ambiente vai estar preparado, porque está debaixo de oração. E a gente conseguiu um ônibus para sair da igreja. No sábado, dia 18, às 7 horas da manhã, o ônibus vai estar saindo da igreja para levar o povo. Ou seja, mas facilitou mais ainda. Facilitei mais ainda, porque é o que o Senhor colocou no nosso coração. A gente está sendo fiel àquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Né? Esse evento que vai ter, que está tendo, que é uma bênção, com os generais aí, é uma bênção de Deus. Se eu, pastor, eu fosse ir nesse evento, a gente fez a conta, né, pastor? Mais de 2.500. Porque contar hotel, almoço, janta e tudo. Alimentação e a inscrição, 2.500, porque não é perto de casa. Você vai pagar o quê? Nem 10, 15% disso para estar com a gente. Não. É outra coisa. É outra coisa. E é a mesma unção, gente. É a mesma unção. Deus, ele unge, ele faz coisas tremendas. Outra coisa, pastor, outra chave que é importante, né? Pra gente depois entrar nos 3 inimigos do avivamento. Ouvir mensagens ungidas. É uma chave. Ouvir mensagens que tocam a tua vida assim, de forma que te impacta, que te levanta. Você tem que ouvir. Pelo menos uma vez por semana. E aquela que mexe muito com você. No YouTube. No YouTube, você grava, baixa o áudio, mensagens ungidas. Ungidas, Apóstolo Diego? Pode ser Apóstolo Diego, Pastor Ares, a gente tem um monte. Tem uma, essa foi do Vale da Bênção. Quando eu ministrei, o povo gritou, pastor. Saiu gritando. Viver por um propósito. Tá lá em Êxodo 3. Viver por um propósito. Tá no meu YouTube, canal do YouTube. Dos últimos vídeos que eu postei. Só tem um áudio, não tem um vídeo. Mas é pra você ouvir. Ouça o que eu tô falando. É pra você ouvir. Não é pra você ver. Ouça. Para o que você tá fazendo. Relaxa e ouça mensagens ungidas. Do Kenneth Hagin. Do pastor. Minha. Quer ver? Do Ricardo Rodrigues. Tem uma mensagem do Ricardo Rodrigues. Já falei, pastor, acho que eu já vi ela 100 vezes. Como conhecer o Espírito Santo? Nossa, essa mensagem fala comigo muito forte. Esses dias eu tava fazendo um jejum mais prolongado. Eu peguei uma mensagem de Jake sobre jejum e eu ouvi ela, eu fazendo jejum e ouvindo ela, fazendo jejum e ouvindo ela, fazendo jejum e ouvindo-a. Pra quê? Pra ativar a unção na minha vida. O Dag Hills, ele não fez isso? Ouvia mensagens de homens de Deus e orava em língua ao mesmo tempo que ele ouvia as mensagens. Ele não viu um fogo sair do radinho. Do radinho dele lá e tocar a vida dele. O Célio Rosa, o pescador, ele não ganhou uma fita do David Robertson, ele ouviu a fita quebrou, ele remendou, virou a fita e não ativou a unção na vida dele, não levou ele para um avivamento. Ouça, essa aqui foi uma chave que o Senhor falou comigo na madrugada, ouça mensagens ungidas. Tem uma mensagem que eu gosto, é um pastor pentecostal, ele não dá mais aquele descanso no Senhor, Luiz Antônio da Luz. Já ouviu falar, né? Já.
tema da mensagem deles, preservados por Deus. Nossa, sei lá, rabaxereanderebarabas. Ele prega 2 horas. Irmão, aquela mensagem ali, ele pregou em 2007. Até hoje. Na hora que eu ouço aquela mensagem, as lágrimas caem, pastor. Porque Deus tem os seus separados para o tempo da última colheita. Essa, preservados por Deus para o tempo da colheita. Aí ele fala do profeta, né? Eita, essa mensagem é linda, linda, linda. João Batista não tinha palco, não tinha estrutura, mas tinha uma voz. Melhor do que ter palco e estrutura é você precisa ter uma voz. Eu falei, meu Deus do céu. É muito forte, né? Deus tomou o homem ali. Aí ele profetiza tudo o que está acontecendo hoje na vida do Marco Feliciano. Ele profetizou em 2007. Profetizou. E tal, e tal, e tal, e tal. Mas que profecia linda. Ali, quando eu vi essa mensagem a primeira vez, foi em 2008, 2009. Ele me inspirou nos dons. Eu via Deus usar ele na palavra de conhecimento daquele jeito. Ah, meu Deus, eu quero também, como é que funciona isso e tal, 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 tal. E ali também que Deus me deu o chamado, né, de pregador, né, de pregar mesmo uma mensagem mais profética e tal. E interessante você falando disso, eu vi alguém que você recebe 2 unções ouvindo mensagem ungida. Não sabia dessa. Porque eu vi uma vez um pastor falando assim, você quer ser pregador, você vai no seminário, coisa e tal, ele pode te dar conhecimento, mas você não vai ser um pregador com conhecimento. Ele fala, escuta a mensagem que você vai receber o Espírito, a unção de pregação. Escuta a pregação. E aí eu fiquei, faz sentido. Você vai escutando pregação e você vai entendendo sobre pregação, vai entrando na sua mente. Você recebe essa parte da pregação, se você é um pregador, e recebe a outra parte, da ativação de unção, de dons liberado. Eu ouvi uma mensagem do Randy Kraken, tem uma mensagem que eu ouvi dele mais de 50 vezes. Também ouvindo e ouvindo. Tem outra, Scott Weber. Essa eu ouvi mais de 100 vezes. Eita, glória. Ó, tem livros que eu leio, que são livros meus de cabeceira, que eu leio sempre. Quer ver? Um que eu leio sempre, que eu gosto de ler. Fogo. Hã? Rio do Fogo. Rio de Fogo, que é o meu, né? Eu gosto muito de ler. Ó, quem quiser o Rio de Fogo, né? A gente tem ele em PDF e temos também ele físico também, que é o nosso livro que acho que tá o quê? 600? 700? Ah, perdi já a conta já das tiragens já desse livro. Mas já tá no Brasil todo, no mundo todo, assim, boa parte do mundo já tem esse livro. Pessoas foram curadas, libertas através desse livro. Eu uso muito aquele porque tá do pleno avivamento, Leonardo de Ravenhill. Que era o cara, ó, quer aprender a orar? Sim, orar. Leonardo de Ravenhill, vai te ensinar a se orar. Eu orava 8 horas por dia, todos os dias, só tirando o sábado, o domingo. Orar. É aquele homem e orava. Ele orou transferiu, né, no Gregório McNutt. Transferência básica, 3 horas orando em cima do homem. Chegou a molhar a camisa do homem, tanto que chorou. 3 horas. 3 horas ele orou sobre o Gregório McNutt. É grande. 3 horas. A gente ora 5 minutos, né? Gente, Leonardo de Ravenhill é o profeta dos profetas. Se você ainda tá raso, não vai, não chegou o momento. Tem que ter sabedoria. Fora que você falou, porque tá do avivamento é um clássico. Porque tá do pleno avivamento é um clássico. A busca da presença perdida de Deus, A.W. Tozer. É um livrinho pequenininho. Nossa. Leia esse livro. Se você não sair derrubado, falou assim, poxa, eu preciso virar crente. E os Caçadores de Deus. Ah, esse é Tommy Taylor, Os Caçadores de Deus. Nossa, esse também. Um livro bom. A Unção, Benny Hinn. É bom. Esse é bom, Benny Hinn. Tem vários outros. David Robinson, né? Andando no espírito, andando no poder, não tem jeito. Deixa eu ver outro livro que vai te ajudar muito. Esse é bom. Ele não é algo, ele é alguém. Cash Luna. Eu tenho esse. Esse eu ganhei de uma irmã. Ele não é algo, ele é alguém. Em honra ao Espírito Santo. Mas eu vou falar de... Não vou te emprestar, não. Isso não vou, não. Eu ainda com um livro seu que precisa devolver. Mas tem um vinho novo. Esse eu dei direto. Robert Tom. Esse é do profeta, né? Vinho novo. Vinho novo é melhor. Robert Tom. Pode ler. Isso aqui vai desafiar a tua fé. Robert Tom desafia a nossa fé, né, pastor? Vinho novo é melhor. Você viu que eu trouxe o apóstolo... O apóstolo Sérgio Lopes, ele falou de uma coisa que eu não sabia, né? Que foi a Charles France,
o casal Francis, né? Ah, sim, sim. E orar na igreja do Hobbiton, do Vinho Novo é Ah, melhor. é? O casal Francis, O sei. casal Francis que Sei. orava por Por cura. cura. Aí diz que eles foram lá na igreja dele, uma igreja de 8.000 pessoas. Lá, quem falou essa história foi o apóstolo Sérgio Lopes, no nosso programa aí. Mas eu achei muito interessante que aí ele disse que viu isso e impactou. Ele viu isso no vídeo e impactou ele. E ele que falou: quando eu tiver minha igreja, eu vou fazer igual. Que aí o casal fala assim: ó, vocês que estão enfermos, vem aqui na frente. Aí veio 5 pessoas. E ele falou: ó, vocês não estão entendendo, vocês que estão doentes, né? Queremos que eles ensinavam sobre cura e depois demonstravam orando para os enfermos para ser Uhum. curado na hora. E aí ela vira pro Hobbit e fala assim: acho que eles não estão entendendo, não tá vindo ninguém. Ele falou: não, é o que eu ensinei o meu povo a tomar posse da cura. Numa igreja de 8.000 pessoas, viu 5 pessoas e as 5 pessoas eram visitantes da igreja. Porque Eita. os membros dele aprenderam a A tomar tomar posse posse da da cura. cura. E aí, quando o apóstolo Sérgio Lopes disse que quando viu, isso impactou. Ele falou: opa, quando eu tiver uma igreja também eu vou ensinar Uma meu posse da povo. cura. Então, Eita vinho novo é glória. melhor. Aí fala dos inimigos do avivamento. Ah, e uma coisa, peraí. Todos esses aqui, ó. Inconformismo, clamor desesperado, separar tempo pra ficar com Deus, jejum com propósito, leitura da palavra, ativação e transferência, ouvir mensagens ungidas. Todos esses são muito bons, você tem que praticar. Mas se você não tiver paixão pela presença, você não vai viver o avivamento. Se você não respeitar o Espírito Santo, não tem jeito. Porque o avivamento Mas é como o faz para ter Espírito paixão? Santo. Paixão pela presença Como faz? é. Vamos dizer, você tá falando para pessoas ali que talvez não tenham paixão. Como ele faz para ter? Peça pra ele, Senhor, eu quero te amar mais. Derrama mais o seu amor no meu coração para que eu te ame mais. Porque o amor que nós temos para com Deus vem dele, tá? A gente não tem essa capacidade de amar Deus, porque, eu amo muito a Deus. Não, não. A gente é mal, a nossa raiz é maligna, é adâmica. O Adão, ele correu da presença de Deus. Ele decidiu deixar a presença de Deus para viver por ele mesmo. Esse é o problema de Adão, é a autossuficiência. Então ele deixou o Éden, deixou o jardim, deixou a presença para estar sozinho. Então essa natureza está em nós. Então Deus derrama do seu amor, porque ele nos amou primeiro. Então você pode orar assim, eu quero te amar mais. Talvez você está aí chorando, me vendo por causa da unção. Você pode falar assim, eu quero te amar como ele te ama. Ou mais, que nem quando eu vi o pastor Ricardo Rodrigues, aquele amor que ele tem, porque é o nosso chamado, é a questão do amor. Assim, eu quero te amar desse jeito. Eu quero ter essa amizade, quero ter essa intimidade. Então, a chave é peça para o Senhor. Senhor, eu quero te amar mais. E seja sincero, eu não te amo o suficiente. Eu ainda amo mais o dinheiro, eu ainda amo mais a esposa, eu ainda amo mais o ministério. Porque é o maior mandamento, a gente amará a Deus com todo o seu coração. Não é amar a esposa, o filho, o pai, o cachorro, o ministério, a pregação, Não! A palavra você tem que amar, porque a palavra é Deus. Nem a pregação você tem que amar mais do que Deus, você tem que amar a Deus. Isso já quebra muita coisa, pastor. Já quebra. Quando você ama a Deus, e assim, e ame. Você está na presença de Deus. Tem gente que não curte, né? Tá na presença de Deus. Não gosta e é crente. Isso que é crente. Crente? É Curta. estranho. Curta aquele momento. Você não vê eu passar lá no retiro, lá as pessoas. O pregador, irmão. Fogo caindo, pegando fogo. Em vez da pessoa tá lá. Oxe, glória. Só tá o quê? Perdendo tempo, irmão. Olhando pra um, olhando pra outro. Criticando um, querendo criar meio na cabeça, né? De entender o que tá acontecendo, irmão. Jesus. Sobre Deus, se eu posso te dar um conselho, mergulhe. Mergulhe. Não fica procurando entender muito, não, que senão você não vai receber nada. Depois você entende. Ah, pastor, eu caí aqui, eu rolei, eu babei, não entendi nada. Isso aí, relaxa. Deus fez algo no seu espírito, tá no seu espírito. Daqui a pouco você vai entender o que ele fez. O momento agora é para você receber. Eu fui pregar numa igreja profética, pastor, eles queriam entender demais as coisas. Eu falei, meu Deus, não vai rolar, não. Ele era profético? E era profética, não, porque eles queriam Ou entender. só tinha um nome É, profético? essa aqui é um som de cura, essa aqui é um som de milagre, essa aqui é um som do Senhor. Calma. Deixa Deus trabalhar, irmão. Para de dar nome àquilo que Deus nem deu, né? Porque hoje a gente tá nesse tempo. Só dá nome. E a unção é uma só, irmão. A unção que cura, a unção que liberta, a unção que transforma, a unção que. É a mesma unção. Faz milagre. É a mesma unção. A questão é como ela tá se movendo, no que ela tá trabalhando, Manifestando. Né? manifestando. E agora vamos falar dos 3 inimigos aqui, irmãos, do avivamento.
Esse é forte. Gênesis 26, Deus chama Isaac. Chegou o momento do chamado de Isaac. E ele vai o quê? Andar nos passos do seu pai. Ele vai cavar os poços, desentulhar os poços que os filisteus entulharam nos tempos de Abraão. Aqueles poços eram poços de Abraão, que Abraão tinha cavado. Abraão tinha posse, ali tinha água, ali tinha prosperidade. Só que os filisteus, eles entulharam. E aí, Isaac, sabendo o caminho, o que ele vai fazer? Ele vai lá desentulhar. O primeiro poço que ele desentulha e tomam dele é porfia. Que porfia significa o quê? Discussão. Polêmica. Se você quer viver um avivamento pessoal, não entre em polêmica. E é difícil isso aqui, não entre em discussão. Porque você vai entristecer o Espírito Santo. Sabe, tem muita gente que quer, sabe, ver o mover de Deus, quer entrar em polêmica, quer entrar em discussão, quer mostrar que conhece. Sabe, gente, eu tenho amigos meus que são teólogos. Gente do céu. Eles já têm a opinião deles formada e perguntam a minha para discutir. Isso não agrada o Senhor. Você tem que perguntar o que você não sabe. O que você já conhece, já tem uma opinião formada, é a hipocrisia sua. Desculpa te falar, mas é hipocrisia, né, pastor? Perguntar o que você já tem ideia, já tem um conceito formado. Não adianta perguntar. Você tem que perguntar o que você não conhece, que você está aberto para receber. Sobre a unção, eu não conheço tudo. Sobre o avivamento, eu conheço pouquinho, quase nada. Porque eu sei que ele vai me surpreender. Quando eu falar, eu sei o que é um avivamento, não, você nunca vai ver o avivamento. Você não sabe, você tem que experimentar, tem que acontecer para você saber. Tem avivamento que vem por meio do choro. Tem um que vem por meio do grito lá, o pessoal começando a gritar. Tem avivamento que aconteceu com o pastor, por meio da risada, do riso. Tem avivamento que vem por meio de pedra preciosa. E aí? Tem avivamento que vem por meio da pessoa cair no chão. Tem uns que as pessoas só chora de joelho no chão. Então tem vários tipos de mover de Deus, arrependimento, vários tipos de mover. Tem pessoas, já viu igreja, pastor, que entra em avivamento, sabe como? Pagando as dívidas. Já vi falar disso. Tem uma unção na igreja, a igreja entra, sabe, e começa a limpar o coração, começa a arrumar a vida dela. Paga as dívidas, pede perdão para um, para outro. Santidade, realmente santidade. Então não é só um jeito, né? Porfia, discussão. Na discussão, eu lembro que eu fiz um Instituto Bíblico em 98, né? E teologia o pessoal quer discutir, né? E aí eles perguntavam para mim, baseado nisso que você está falando, fulano, o que você acha disso? Era de uma igreja tradicional, né? Então, a tradicional que acreditava na predestinação. E calvinismo. Eu era mais arminiano, né? Uhum. No livre-arbítrio. E eles queriam me puxar sempre para discussão. Sempre para discussão, mas eu fugindo. Então, eu quero só falar isso, que eu lembrei disso. Você que crê no avivamento, você que está na busca, você que está jejuando, você que vai usar todas essas chaves que foi falado, do clamor, tudo aí que foi falado, talvez pessoas vão querer discutir com você, de te perseguir, criticar. Mas o que você faça? Fuja. Não precisa dar resposta, não precisa responder, não precisa perder tempo. Fica focado. Fuja disso, né? Fuja. Segunda coisa, inveja. E a inveja, ela permeia os nossos corações, porque muitas das vezes a gente não tá de olho na nossa vinha. Tá olhando a vinha do vizinho. Tá igual Acabe, né? Um monte de vinha pra ele queria a vinha de Nabote. Que coisa. E a inveja, irmãos, ela é um dos maiores inimigos do avivamento. Porque por inveja você quer mostrar que é melhor, né? Você quer fazer a mais. É o Saul também. O Saul olha para Davi sendo usado, ele perdeu a unção e quer matar Davi. Quer matar por inveja. E a inveja é um dos maiores inimigos do avivamento. Porque há um poço que ele vai cavar de novo. E aí eles vêm por inveja, entulham o poço de novo, falando, esse poço é nosso. E ele não quer guerra, né? Fala, tá bom então. Inveja, porque prospera. Inveja porque Deus usa. Inveja de... Gente, tem crente que tem inveja de unção, né? Como Saul. Inveja de dons. Inveja do que como Deus usa. Em vez de olhar pra si e falar, pô, Deus também pode me usar. Deus também quer me usar. E como ele quer me usar, às vezes não é como eu quero, mas é como ele quer. E aí a gente tem que se render a isso. Eu queria ser mais usado em outras áreas, mas Deus não me usa. Mas amém, glória a Deus. Deus me usa nessas, eu tenho que ser fiel nessas. Ainda não. Ainda, Chega, né?
Pode chegar lá, eu queria ser mais usado em milagres criativos, o extraordinário, o que choca. É o sonho do meu coração, mas às vezes não é sempre que acontece algo assim, meu Deus, que isso? Mas eu tô orando pra isso. Então a inveja, irmãos, até da igreja. A inveja da irmãzinha, como eu falei do Sanri, né? Como eles não se conheciam, eles focaram no culto e Deus abençoou. Como a igreja, ela, cada um se conhecia, ficava com inveja de um outro, disputando e tal, 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 não tem como ter comunhão. Não tem como ter unção desse jeito. Não tem como ter avivamento Será que tem inveja na igreja? da saia da irmã, que é curta, que é longa, da gravata do pastor, do carro do irmão, da vida do irmão. Tem que vigiar, irmãos. A inveja, como disse um apóstolo, ela permeia o coração dos fracos. E é uma força demoníaca destrutiva, a inveja. O que estão fazendo hoje aí, nesse júri aí que estão fazendo? É inveja, pô, também. Tem inveja. O cara moveu as multidões, pô. O cara moveu as multidões. O cara chegava nos aeroportos, lembra? Era a multidão em cima do cara, pô. Sim. É inveja. O que corre por trás ali? É inveja. Tipo, o outro perdeu o posto porque errou, pecou, aí o outro subiu ao posto, né? E agora é muita inveja. Inveja pura. Você falando, você querer cortar aí, seguindo aí, mas aproveitando o gancho, é que você fala, eu lembro de algumas situações Pode que tem a falar, ver pastor. com o contexto. Um irmão uma vez falou assim, pastor, ore por mim, um irmão de outra congregação. Eu falei, ele falou assim, ó, tô sendo muito abençoado, indo em congresso, tá? Ore por mim que eu tô sendo perseguido. Pensei que ele ia falar que tava sendo perseguido pelo demônio, por coisa e tal. E eu falei, mas como assim você está sendo perseguido? Não, os obreiros da igreja que eu faço parte estão me perseguindo. Eu falei, mas como assim? Eu fiquei sem entender, mas como assim? Diz que tava com esse negócio que tá falando, inveja. É que pra nós, né? Eu vejo assim, pastor, pra nós que vivemos uma realidade, que nós temos já uma identidade, quando vem um caso como esse, foge a nossa realidade. Tipo assim, eu sou pastor do amor do Pai. Então lá eu já trabalho isso desde a base, desde o fundamento, irmão. Desde quando a pessoa chega lá, ainda mais quando é novo convertido, eu já construo isso na pessoa. Irmão, deixa Deus te usar, que ninguém vai parar você. Deus pode te usar. E glória a Deus que Deus te use. E eu começo a falar de inveja, não faça isso. Não use os dons para aparecer, deixa Deus aparecer através dos dons, né? Cria maturidade no seu coração. Muitas vezes você quer ser usado porque você quer aparecer, e isso é um problema. Quando você quer muito aparecer, significa que você não sabe quem você é em Cristo. Você pode cair em vários lares, vários lugares, e a gente vai construindo essa identidade. Então, eu não tenho esse problema. Então, quando vem pra mim, eu até falo, mas como é que pode ser um crente assim? Como é que pode uma igreja ter obreiros assim? E eu sei que tem, né? Tem, porque Deus tá levando a pessoa às vezes para um novo nível, para um novo tempo. E os crentes lá parados, como eu também sofri no meu ministério isso, né? Quando eu comecei. A inveja. Ah, mas por que Deus fala com ele? Porque Deus sempre tinha um testemunho. Porque quem tá com Deus sempre tem um testemunho, né? E aí é isso. Outra coisa, irmão, que vai matar o avivamento. Disputa. Quem prega mais? Quem prega melhor? Ah, quem tem mais unção? Quem tem mais dons? Isso tá até às vezes no nosso meio. No meio da unção, pode ver. Quem derruba mais pessoa, né? Quem revela mais. Isso tudo aqui são inimigos do avivamento. O avivamento não é sobre quem é maior ou quem é melhor. O avivamento é sobre Cristo, é sobre Jesus, é sobre o que ele quer fazer sobre a terra. Agora, quem ele escolhe para fazer é a parte dele. A nossa parte, irmãos, é aceitar, celebrar, e Deus vai honrar a minha e a tua vida quando a gente aceitar e celebrar que Deus está levantando as pessoas para fazer aqui. Então não disputa, porque disputa também aconteceu na vida de Isaac. Disputando, sabe? E disputa não é de Deus. Disputa não é. Quem disputou com Deus foi o diabo. Sabe? E às vezes a gente entra nessa vibe, irmão, que a gente quer fazer as coisas para serem aceitos. Ser aceito, sabe? Fazer algo para mostrar que pode. Ter algo para mostrar que tem. Isso é disputa. E Deus não tá na disputa. Eu fui entender isso no meu canal, eu queria tanto, Deus faz crescer e tal. Quanto mais eu falava para Deus fazer crescer, mais diminuía. Quando eu descanso, Deus começa a fazer crescer. É assim que é. Quando eu entendo que o mais importante é o que eu carrego e quem eu carrego, do que olhar para o outro. Eu tenho que ser fiel à mensagem que Deus me deu. Às vezes você tá lá com 10 pessoas na tua live, com 5, seja fiel à tua mensagem, irmão. Seja fiel. Para de olhar, o outro tem 1000. Tá bom, irmão, mas seja fiel à tua mensagem, porque você vai contaminar o seu coração, você vai contaminar a mensagem e não vai cumprir o seu propósito.
e vai contaminar a sua unção. Lá não está escrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, assim como um unguento, assim como uma mosca morta faz não utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria um pouco de estultícia, que é um pouco de vaidade. Ou seja, uma mosca morta posa no unguento, que é um perfume, e não utiliza ele. O que é uma mosquinha morta? É uma inveja, é uma disputa, é uma porfia, é uma confusão. Tem crente que traz confusão para a igreja, irmão. Já viu isso, pastor? Tem crente que traz confusão para a igreja. Tem. Tem, pastor? Tem, pastor? Tem crente que traz uma profecia sobre você que vai trazer confusão pra tua vida se não tiver discernimento espiritual. Depois eu vou até contar uma pra você que eu recebi esses dias. Traz confusão. Porque profecia não é pra dirigir tua vida. Profecia é pra confirmar. Já recebi umas profetadas boas. Né? Você recebe... Você recebe profetada, pastor? Não, mas só que eu lembrei de uma profetada que meu tio recebeu, mas foi tão engraçado. Engraçado assim, não é bom acontecer isso, mas quando era no convertido, há 30 anos atrás, nós fomos participar de uma vigília. Meu tio depois se tornou presbítero, é presbítero hoje, mas aqui na época eu não sei nem se ele era diácono, que faz muitos anos, mas só que ele foi todo de terno, assim, gravata, ele tava com uma postura parecendo crente, parecendo novo convertido. E aí foi engraçado que a vigília, começando das 11 e até 5 horas da manhã. No começo da vigília, um profeta falou assim: ó, Deus te chamou, te escolheu, você tá num lugar lá, como se você tá no lugar certo, tá. E a vigília começou a andar. Algumas pessoas foram embora, a nossa turma com sede, tudo no convertido, eu, meu tio e uma turma, mais ou menos 10 pessoas. Lá para as 4 da manhã, recebe outra profecia. Você está no lugar errado. No começo da vigília, ele estava no lugar certo. 4 horas da manhã, ele estava no lugar errado. Aí nós saímos, como pode? No começo estava no lugar certo, lá 4 horas da manhã já mudou. Você está no lugar errado. E essa profecia assim, que a pessoa, ó, eu tava pra casar já, né? Tava assim, pra casar já, tava tudo certo. Já tinha até dado entrada nos papéis, já tinha data. Aí eu fui na casa de uma irmã que dizia que revelava, né? Eu era jovem novo convertido, corria atrás disso, né? Não faça isso. Não faça isso. Se você tá ansioso, não faça isso. Você vai tomar. Esses dias eu tava com uma pessoa na live, a pessoa falou que tá até com dívida, porque ela tava com depressão, e a depressão é um pico da depressão, da ansiedade. Ela deu oferta, fez voto, fez isso com um profeta lá que ia curar a vida dela. Tá com dívida até hoje. Correndo atrás de profecia. E aí eu cheguei na casa da pastora, a pastora falou assim, ela viu com um anel, né, com um anel de noivado. Ela negrão gosta de loira, né? Você sabe que Deus tem uma loira pra você. Até Claro, minha esposa é morena assim, só a cor dele, né? Um pouquinho mais clara, né? E ela errou, porque eu sempre gostei de morena. Sempre. Desde pequeno, sempre gostei de morena assim, ó. Morena, Você não sempre. queria loira. Não, assim, não que eu não tinha já namorado, mas eu sempre gostei, na minha mente, eu sempre idealizei casar com uma morena assim. Ela que ela falou isso. E eu era novo convertido, pastor. Eu falei, e agora? E agora? Senhor, eu vou casar daqui a 15 dias, tá tudo certo. Mas já tava 15 dias pra casar com a moreninha. Com a morena, com a minha E você esposa. falou, e agora é a loira. E agora é a loira. Novo convertido. Ah, varão. Sabe o que eu fiz? Você ficou em dúvida? Não digo em dúvida. Assim, bateu assim, mas senhor, eu vou desobedecer o senhor, essa loira. Sabe o que eu fiz? Fiz negócio, fui pro quarto. Fechei a porta do meu quarto quando eu morava ainda com a minha mãe. Pus os joelhos no chão, como tem Deus no céu. Falei assim, senhor, é o seguinte. Se o senhor tem uma loira ou não, eu não quero. Eu sou homem, eu sou macho, eu falei que ia casar com essa menina e eu vou casar com ela, o senhor abençoe esse casamento. Que eu pedi ela em namoro pro pai e pra mãe dela e eu pedi em casamento, ela vai casar comigo, o senhor abençoe esse casamento. Não quero saber dessa profecia, jogo fora. Eu não vou chegar na minha esposa e vou falar pra ela, não vou fazer isso, eu sou macho, eu sou homem. Que isso? Só isso. Pra terminar, deu 15 dias, o senhor deu o aluguel. Eu paguei 1 ano de aluguel, o senhor pagava todo mês, 3 meses de compra. Todos os móveis, Deus deu, todos os móveis, pastor, Deus deu. Televisão, tudo que eu queria, o senhor colocou dentro de casa. Tô com a minha esposa, tem 15 anos. Ainda virou loira, né? Tá vendo que perigo? Que perigo? Gente. Mas você poderia terminar. Porque
uma irmã ligou pra mim, pastor, eu tava noiva, eu acho que tava noiva, recebeu uma profecia, né? Não falou promessa de loira, mas falou, essa pessoa que você tá é errado. E aí ela ficou balançada, você é errado. Fiquei pensando que é a voz de Deus, mas só que eu peguei num ponto. Que quem profetizou pra ela começou a profetizar assim, ó, eu nem gosto de você, mas Deus mandou eu falar isso. E eu falei assim, então se Deus mandou ela falar isso, Deus tinha que corrigir ela, porque como um crente não gosta do outro crente. Mas só que balançou, mas eu falei, ó, esse ponto já mostra que não é de Deus. Como Deus não fala assim, ó, você tá errado no seu coração. Por que você não gosta do fulano? E alguns pontos na Pastor, a profecia. gente pode fazer depois, né? Marcar na sua agenda pra gente fazer um podcast sobre como entregar uma profecia. Nós podemos. Vamos falar isso. Se você quer um podcast só sobre profecia, o que é profecia, como funciona, o que é de Deus, o que não é de Deus, como saber, escreve aí. Um podcast só de profecia. Amém. Escreve aí, que aí se tiver muita gente escrevendo podcast só de profecia, nós vamos fazer Porque são 15 anos, são mais de 300 mais, eu já pedi as contas, pastor, das profecias. O pastor já me viu profetizar. Não acontece, pastor. mais de 300 o quê? Profecias cumpridas. Que você profetizou e Sim, aconteceu. cumpridas. Mais de 300. Coisas, tem algumas que são tão extraordinárias, se eu começar a contar aqui, você tem que fazer um podcast assim. Fala assim, não é possível. Nós pode fazer só desse e você contar. Sim, e ensinar como profetizar. Não que assim, é assim, é o único jeito. Não. Mas tem coisas que eu vejo que eu falo, meu Deus do céu, não é o Senhor. Nós traz o ensino e as E profecias mostra, que já aconteceu, isso, para mostra. ser o exemplo. Assim. Porque tem pessoa que profetiza da carne. Da carne, da alma, ferida, machucada, lascada, porque não aceita, que nem essa aí, eu nem gosto de você. Já não é a pessoa, não é Deus. Como assim eu nem gosto de você? Né? E aí, pastor, essa situação aí da profecia, né? Teve esses dias que eu até fiquei meio assim, né? Não, vou contar essa, não. Deixa pra gente Deixa contar. para outro programa. Deixa pra outro programa, depois eu te conto. Mas assim, gente, presta atenção. Quando Deus quer te dar algo, ele vai te dar. Presta atenção. Ele vai falar pra você, vai ser assim. Ele vai te dar, você não vai fazer nada. Nada. Mas Deus te deu uma mente, Deus te deu um coração. E Deus deixa você determinar o que você quer também. E ele vai te abençoar no que você quer. Pode ser que ele tenha um melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí ele vai falar assim, olha, eu tenho um melhor, eu tenho um bom. Então, abre mão do seu, porque o que Deus vai te dar é melhor. Fica com o que Deus vai te dar. Agora, se ele não falar nada, cara, determina no teu coração e corre atrás, nego. Deus vai te abençoar, ele é teu pai. Ele é teu pai. Oxe, ele é teu pai, meu irmão. Agora a pessoa fica assim, pastor, eu conheço uma pessoa que não casou até hoje. Vai fazer quase 30 anos que ela ouviu essa profecia. E a pessoa dela era assim. Passou um monte de gente pela pessoa e ela tá esperando essa pessoa aparecer. Da descrição. Então nós vamos precisar de um programa só de... Eu não vou pagar esse presente do Senhor. Quando Deus me mostra que a pessoa vai casar, eu só falo, eu tô vendo uma aliança aí. É assim que eu passo. Deus pode me mostrar como é que a pessoa... Não falo. Porque a pessoa vai firmar o coração dela naquilo, eu posso estar às vezes equivocado e a pessoa vai atrás disso e nunca vai achar essa pessoa. Ó, tô vendo, é o que eu tô vendo. O que eu tô vendo é só isso. Pronto, acabou. Não precisa ir além. Eu quero ser muito profeta, o nome dele é esse e tal. Não, faz isso não. Não faz isso. Já tá falando o fundamental, né? É, casamento. Porque não, quando você vai entrar no avivamento, os dons vão aparecer. E é isso que nós queremos para o Brasil. Que é avivamento sem dom, né? Eu não vejo, né? Já viu isso? Então é avivamento, mas cadê os dons? Avivamento, a manifestação dos dons, do Espírito, e é isso que nós queremos. Então, pedimos que você compartilhe aí é uma forma de espalhar isso, porque muita gente, apóstolo, né, vão estar orando, mas muita gente está sendo ativado pelo Podercast, graças a Deus, pastores, missionários, gente de liderança de igreja, fora os membros, né, que é bom também, mas líderes estão sendo ativados e estão falando, mensagem que estamos recebendo, pastores, profeta, evangelista, apóstolo, sendo ativado pelo Podercast, graças a Deus. Só falando isso, eu vou deixar o segundo link na descrição, do apóstolo Diego Maurício. Você vai abrir a descrição do vídeo, o segundo link vai estar o Instagram do apóstolo. Você que quer fazer o retiro,
você vai mandar uma mensagem lá no Instagram dele, vai estar no segundo link, fala assim, ó, eu quero saber mais informação do retiro, quero fazer, vai estar na E descrição do com vídeo. preço você vai falar assim, não, não é possível que é esse valor. É esse valor. Foi o que se nós estamos debaixo de uma palavra de obediência. Então, eu creio que é pra você que tá aí quebrado. Desculpa falar a palavra, tá quebrado mesmo, tá ruim a coisa. E assim, teve pessoas, pastor, que eu falei o preço e a pessoa não tem. A pessoa falou, pastor, eu vou dar tanto em dinheiro, o restante eu vou passar no cartão. Aí eu entendi. Falei, meu Deus. E a pessoa é sua seguidora, tá sempre nos podcasts e tal. Oh, meu Deus do céu. Então, eu creio que é uma oportunidade para você. Eu não sei se Deus vai fazer ano que vem da mesma. Deus muda as coisas, né? E tem lugares que é para você estar. Se você não tiver, você vai perder. Pra gente terminar, teve uma pessoa do Paraná, pastor, que ela foi pro congresso, ela falou que queria vir, que Deus falou com ela para ir. Ela foi pro congresso. Uma profeta chegou, né, e falou assim: "Eu sei que você quer ir pro retiro. Deus falou para mim te dar R$ 100 para você ir pro retiro, te ajudar com R$ 100." Foi o sinal. Sabe o que aconteceu? A pessoa quis colocar um monte de gente para ir com ela, uma. Aí eu tive uma visão quando ela falou: "Ah, pastor, não vou mais." Eu falei: "Mano, você não vai vir mais?" Não, 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 mas eu. Aí, sabe, incomodou. Ela mandou uma mensagem e falou comigo: "Liga." Na hora que eu liguei pra ela, eu falei: "Mano, eu tô tendo uma visão. Me explica." Eu tô vendo um barco a remo. Sabe aqueles barcos a remo? Que tem aquelas pessoas de um lado e do outro remando. Eu tô vendo um monte de gente remando e uma pessoa de braço cruzado. Assim, ó. Braço cruzado. Não tá remando, não. O que que tá acontecendo? Ah, já sei, é a irmãzinha que mora com tal pessoa, que falou um monte, que a gente não ia conseguir ir, não era de Deus, que era isso, que era longe, que era aquilo. Ela desanimou todo mundo, pastor, e eu não vou mais. Aí eu falei pra ela, falei, irmã, é pra você ir, irmã. Deus falou com você, Deus usou uma profeta pra te abençoar pra você ir. Só que você não tá entendendo o seguinte, o mistério é com você. Não sei que você tá querendo colocar um monte de gente nesse barco aí, filho. Era com você. Ela veio? Não veio. Ou seja, Deus tinha algo pra ela Pra ela. e ela não foi porque ela. Presta atenção. Tem coisa que é só você e Deus, irmão. Não carrega muita gente, senão não vai acontecer o que Deus tem pra acontecer. Um dos mistérios da unção é isso, pastor. Às vezes você quer ir pra um monte, você quer carregar um monte de negro, mano, não vai acontecer nada. Abraão e Ló, né? Não era pra ele levar Ló. Depois teve problema lá na frente. Sabe? Quando eu fui tocado, que virou a chave na minha vida, lá no Ricardo Rodrigues, o hotel que eu estava aqui, eu aluguei, tava com 2 camas. Na semana, o hotel me deu a cama por R$ 20. Falou, manda mais R$ 20 que a gente dá a segunda cama pra você trazer. Aí eu liguei pra um pastor, amigo meu lá do Ceará, e falei, pastor, vem, que não sei o que, não sei o que. Aí o senhor doeu meu coração, eu já tinha falado. Na hora que doeu o coração, eu falei, vixe, ele não veio. Aí eu fiquei o quê? Uns 4 dias, bem dizer, lá sozinho no hotel. O que que eu entendi, pastor? Que era o tempo entre eu e Deus. Pastor, eu vi os seus dentes agora tudo dourado, pastor. Eita glória. Tudo dourado, assim, todos dourados, assim, ó. Eita, Jesus E vai. qual é o significado? É ouro, né? Ouro é grana, né? Prosperidade? É prosperidade. Receba. Ele é de graça. Prosperidade. Aleluia. E a plaquinha de 100 mil vai chegar, hein? Amém. Eu tô vendo a plaquinha. Amém. Na hora que eu 2 vezes eu olhei a plaquinha de 100 Eita mil. glória. 100 mil, plaquinha prata. Profeta, Aleluia. tá acabando. Vamos fazer um podcast só de prosperidade. 5 programas do apóstolo tá aqui na descrição também. Apóstolo, ore aí. Persevere, mano. Eu tava nesse aqui quando ele tinha 400 inscritos? 400 inscritos. 400 inscritos no 2. E Deus bradou. Deus vai fazer muito mais ainda, apóstolo. Amém. Pastor. Liga Amém. pras pedradas que vai vir mais pedrada também. Eita, amém. Aí, ó, só tá mostrando aqui, varão. Vai vir profecias que não são do Senhor. Vigia. Vai vir profecias porque tá despertando já interesse, inveja, tal e tudo, né? E Deus vai elevar o nível. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ore por nós. Deus já tocou em pessoas que você trouxe aqui para te abençoar financeiramente e fechar o coração. Vigia. Deus tocou e a pessoa tem condição de te abençoar. Fechou o coração. Abre a mão, varão. Abra a mão, crente. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos nesse momento para que o Senhor venha avivar Amém, essa Deus. alma. Cair com o teu poder, Espírito Santo.
renova os dons, a unção, a visão. Haja batismo com fogo agora, em nome de Jesus. Batismo com fogo do Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor encheu, Pai, a vida desses dias daquele jovem, o Joãozinho, Pai, com 12 anos, foi cheio do Espírito Santo, mas muito cheio, Pai. Ele sentiu o coração dele como se fosse explodir. Que fogo, poder e glória. Olha para as tuas mãos, está cheio de pó dourado. Olha para as tuas. Você vai ser despertado à madrugada, você vai passar a noite sem dormir, que nem essa noite eu fiquei quase sem dormir orando, porque Deus tem coisa grande para liberar sobre vidas aqui. Amém? Cadeias estão sendo quebradas, ao mover de Deus. Você que estava com causa presa na justiça, Deus está desbloqueando, destravando, acelerando. Há uma unção, há um rio de aceleração. Aleluia, oh glória. O rio Pison, ó, veja o rio Pison emergindo, que é o rio de ouro, o rio de ouro, o rio de ouro. Receba em nome de Jesus toda a morte, toda a sequidão, toda a esterilidade. Sai em nome de Jesus, que a vida venha. Receba a sua cura, seu milagre. Amém? Deixa o seu testemunho aqui embaixo aqui para nós, daquilo que você recebeu. Edifica nossas vidas, edifica outras pessoas. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva, né, pastor, no canal. Oh, glória. Glória. E também, estamos acabando. O apóstolo Diego, ele faz live todo dia. Nos dois canais, tá fazendo nenhum? Tô fazendo só nenhum agora, no de 5.200, que é o Ministério Apostólico Diego Maurício. Então, eu vou deixar o segundo link, o Instagram dele, e o terceiro link, o canal dele também. Se inscreva lá no canal, se você não conhece. Muitos aqui do canal já conhecem, mas se por acaso talvez é novo, se inscreva no canal dele, que tem live todo dia, live profética. E na hora que o apóstolo estava profetizando, também eu tive uma visão, alguém assinando um contrato, não sei se é contrato ou documento que fala, de um apartamento. Tá chegando um apartamento para alguém aí. Eu vi assinando, e aí Deus me falou, é um apartamento. Glória. Então pra mim não é não, porque pra mim dá certo não. Recebe, não, você vai ser expulso. Então, estamos acabando. Só o doido gritando. Então, obrigado, apóstolo Diego Maurício, por ter cedido Deus tá seu abrindo tempo. um ouvido direito. Um problema na lombar. Na lombar. O Senhor também está restaurando a sua lombar. Você vai sentir como se subisse um formigamento. Não é os nervos que está atrofiando, não. É o poder de Deus. Glória a Deus. Formigando aí. Oh, glória. Oh, glória. E tem pessoas, pastor, olha aqui, eu nunca vi isso. Vai ter sonhos. Gente, isso aqui é da polêmica. Tem pessoas que vai ter sonhos com a Kathryn Kuhlman e vai ser curada. Porque ela é um sinal de cura, Kathryn Kuhlman. Vai sonhar com ela. Ela vai falar assim, querido Jesus. Você vai ver Recebe aí. Recebe, querido Jesus. Aleluia. Vai ter muito cético, cara, que vai cair, pastor, no poder, vendo esse podcast. Eu vou rir da... Então, estamos acabando. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Glória a Deus. Tchau, tchau. Amém.